Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aí conferindo os especiais do Café, esses especiais de intertemporada que vão cobrindo a programação, enquanto a Fórmula 1 se mexe apenas nos bastidores, a gente está aqui no ar, levando programas especiais, programas com temas diferentes, programas com temas analíticos, programas sobre cinema, sobre séries, sobre automobilismo na televisão, automobilismo nos streamings, levando curiosidades sobre a Fórmula 1 de um tempinho atrás, a Fórmula 1 atual, muita coisa entrando aqui no conteúdo do Café com Velocidade. E hoje você já pode ver, você que está aqui acompanhando no YouTube, no visual, você já pode ver que hoje é uma live também muito especial. Temos aqui apoiadores do Café que vão projetar 2025, falar um pouquinho de 2024, claro, inesquecível 2024, mas projetar também 2025, porque afinal de contas já estamos esperando, já estamos contando os dias para o início da pré-temporada, depois do começo do ano propriamente dito. Então você que está aí curtindo os nossos programas, já vai logo deixando o seu like, participando com a gente e interagindo aí no chat, você que está acompanhando os nossos programas e acompanhando o nosso trabalho. Então, temos aqui hoje uma série de apoiadores, aqui um elenco de gala. Aqui tem alguns são estreantes, alguns são carinhas conhecidas aqui que fazem as nossas lives extras, porque a gente sempre põe os apoiadores para fazer as lives extras durante o ano, as lives que são exclusivas dos apoiadores. Hoje não, essa edição é aberta para todo mundo, é uma edição da intertemporada do Café com Velocidade. Eu vou começar com quem já está mais ou menos aqui, já é mais ou menos de casa, para os outros irem se preparando, para os outros irem já se esquentando, que é o André Pedro, esse que está aqui logo aqui do meu lado aqui. Esse aí é figurinha carimbada do Café com Velocidade, também lá no Vácuo da Velocidade. É fanzaço de Fórmula 1, adora falar de Fórmula 1, onde, quando tem uma oportunidade ele está sempre aqui. E eu já vou começar, como a gente está com a casa cheia, André, eu já vou te dar as boas-vindas e já vou te fazer a pergunta que eu vou fazer para os outros três. Eu estou facilitando a vida dos outros três, deixando eles em stand-by. Eu quero saber, André, quando você faz a sua primeira participação, o que é que ficou da temporada 2024? Vou perguntar isso para todos vocês. O que é que ficou? É uma imagem? É um assunto? É um problema? É um piloto? O que ficou? Já que agora que já baixou um pouquinho a poeira, embora essa edição seja gravada, mas já baixou um pouquinho a poeira do final de campeonato, qual a marca de 2024 para vocês? Começando com você, seja muito bem-vindo, André. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão participando, assistindo. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa especial. E, Fábio, o que ficou para mim da temporada de 2024, eu acho que é o Max Verstappen. Eu acho que ele conseguiu fazer uma temporada muito boa, depois de 23, que foi uma temporada em que o carro era muito superior e muita gente questionou, o carro é só o carro, tal, apesar que 2021 muita gente acaba esquecendo, mas eu achei que 2024 o Max mostrou a superioridade dele perante os concorrentes. Então, apesar de, em vários momentos da temporada, ele não ter um carro tão bom quanto os adversários, ele conseguiu manter sempre uma distância e uma margem de segurança, né? Isso, ele conseguiu, apesar do Norris em vários momentos estar com o carro superior, ele conseguiu constantemente terminar na frente em alguns momentos e sempre ficar numa margem que o Norris não conseguiu entrar para valer no campeonato. Então, eu acho que esse campeonato, diferente dos outros 3 que ele venceu, mostrou outros predicados do Max que algumas pessoas questionaram e ele mostrou que ele tem também. Muitas vezes duro demais, mas mostra algo que eu não vejo em outros pilotos meio que da geração dele. Os caras que são meio da época dele, eu vejo que ele tem alguma coisa que os outros, por enquanto, ainda não mostraram. Então, acho que, para mim, o destaque de 2024 é o Max Verstappen. Legal, isso é um ótimo tema também para a gente entrar. Senhor Fábio Nemer, meu xará, o Fábio Nemer, gente, para quem está acostumado a assistir as nossas lives, os nossos Além da Velocidade na quinta-feira, ele adora entrar e fazer previsão, e ele crava o que vai acontecer. Hoje ele não vai escapar, hoje ele vai dar a cara para bater. Mas antes de chegar lá, diz aí para você, Fábio, seja muito bem-vindo. Acho que é a sua primeira, se eu tiver falhando na memória, não me acuse. Mas seja muito bem-vindo e fala também o que ficou de 2024 para você.
Não, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade ali da gente estar participando do teu programa. Eu já acompanho desde 2018. É a primeira vez que eu estou participando de uma live aqui com você. E os colegas aí, boa noite a todos. Bem, eu acho que essa temporada de 2024 tem essa questão do Max, né? Mas, claro, ele se fortaleceu ainda mais, né? Como piloto, colocou o nome dele na história com esse tetracampeonato aí de uma forma não tão simples como a Red Bull esperava que fosse. Eu acho que ele fortaleceu o nome dele e colocou o nome dele numa prateleira mais acima ainda. Uhum. Mas eu acho assim, eu vejo o que, para mim, que fica mais sinalizado nessa temporada 2024 é que, para mim, 2025 vai ser um campeonato muito equilibrado. Exato. Eu não consigo visualizar uma equipe com uma superioridade muito além das outras, como a gente viu, por exemplo, ano passado, né, com a Red Bull. Então, claro, eu acredito que a McLaren esteja um passo à frente, mas eu não acho que essa vantagem da McLaren garanta a ela vitórias seguidas ano que vem. Sim, eu vejo. Não é uma vantagem clara que você pode falar, não, né? Que vai ganhar, vai começar ganhando. Né? Até porque você vai ter um Hamilton numa Ferrari. E eu estava vendo esse final de semana aí, o Hamilton já está indo à fábrica. Quer dizer, o Hamilton está trazendo uma injeção de ânimo à Ferrari que talvez a gente não tenha visto nos últimos anos. Sim, nós vamos falar dele, nós vamos falar disso. A Ferrari ela vai querer dar uma beliscada esse ano também. A Red Bull sempre surpreende a gente, quando a gente pensa que ela está mal, de repente o Max vai lá e começa a performar melhor que os outros. Então, eu vejo um campeonato muito equilibrado ano que vem, enfim. E vai ter mudança do regulamento para 2026, né? Isso. É isso então, aí. A gente também pode falar disso. Você vê que eu pergunto de 2024 para ele, mas ele é o homem das previsões. Ele já olha para o futuro, ele não olha para o passado. Né? Mas a gente vai... Quer complementar? Pode falar. Não, eu ia falar só da Mercedes, né? Que eu acredito que eu não boto muita fé na Mercedes ano que vem, não. Eu vejo, por mais que o Antonelli tenha talento, mas eu não vejo ele como um piloto pronto para entregar grandes resultados para a Mercedes, até porque a Mercedes, não vejo ela com um carro tão bom assim quanto as outras equipes, como a McLaren, como a Red Bull, como a Ferrari. Eu acho que a Mercedes está num estágio, um nível um pouco abaixo dessas três, com um piloto novato. O Russell é um cara muito instável, vence uma corrida, passa 8, 10, sem bons resultados, enfim, faz bons qualifies ali, disputando com o Hamilton, mas eu não vejo o 2025 como um ano muito positivo para a Mercedes, não. Eu vejo como um ano de transição, talvez com a mudança no regulamento de 2026 ela venha forte, porque dinheiro tem, capacidade de pessoal também tem, então, mas 2025 eu não vejo como um ano positivo para a Mercedes, não. Daqui a pouquinho nós vamos entrar mais em 2025. Agora, com você, o nosso grande Jochen Rindt. Ele é o Jochen Rindt, ele está sempre aqui aparecendo no nosso canal, apoiador também, apoiando o nosso trabalho, apoiou na faixa prêmio porque queria estar aqui na bancada com a gente, então já chamo logo ele. Jochen Rindt, que imagem fica de 2024? Daqui a muitos anos, quando te falar de 2024, resume numa palavra, numa cena, num momento, numa pessoa, numa notícia, o que ficou de 2024? Seja muito bem-vindo, Jochen Rindt. Muito obrigado, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal estiver acompanhando. Isso, já está acostumado com... A imagem que eu tenho de 2024 é, assim, de um piloto específico. Eu adorei muito, assim, a temporada do Charles Leclerc, sabe? Que, assim, foi um piloto que meio que se consolidou ali. Se eu não me engano, das 24 corridas, em 21 ele foi top 5, sabe? Então é um resultado assim muito forte, assim. E assim, você coloca ele como o segundo melhor piloto da temporada. Não vou falar melhor piloto da temporada. Se você quiser colocar, pode colocar. Mas como ele não foi o campeão do mundo, você coloca ele como o segundo melhor piloto da temporada?
Eu diria que sim, porque assim, a Red Bull teve um momento dela de melhor equipe, né? Principalmente ali até Miami, mais ou menos, né? Aí depois veio a McLaren. E a Ferrari, assim, não chegou a ter esse momento de ser uma equipe dominante em 2024. Então, os resultados que o Leclerc conseguia tirar do carro eram muito fortes, sabe? Basicamente ali, tem 3 corridas que eu acho que ele conseguiu tirar até mais. Assim, existe essa coisa de o piloto andar mais que o carro. Assim, não é muito verdade, né? Não é verdade nenhuma, eu sempre digo. Não é verdade nenhuma. Que foi ali em Spa, em Zandvoort e em Monza, sabe? Assim, foram resultados assim. Sim. Que eu acho que. E nós chamamos a atenção disso, né? Não sei se você se lembra, né? A gente falou muito sobre isso nessa época no café. Sim, sim. E, assim, até em Baku mesmo, né? Porque ali ele. Sim, Baku foi uma batalha belíssima, né? Assim, ele. Não dá pra dizer que ele bobeou naquele lance lá na ultrapassagem do Piastri, né? Mas depois, eu lembro da defesa de posição dele contra o Pérez, sabe? Ele foi frear no limite, sabe? Uma coisa assim. Sim. E ele terminou a temporada assim, relativamente bem, assim, sabe? Em momento nenhum, assim, chegou. Assim como o Norris jamais ameaçou o Verstappen na luta pelo campeonato, acho que o Leclerc tinha que remar muito para chegar no Norris na luta pelo vice, né? Mas foi assim, um ótimo resultado e mostra assim, que o Hamilton vai ter um osso duro de roer. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Até porque uma das grandes características do Leclerc é a velocidade de classificação, né? Que aparentemente é uma coisa que o Hamilton perdeu, né? Mas é uma coisa que a gente pode discutir mais para frente, projetando 2025. Projetando 2025. Falta agora apresentar o Doutor Caveira, grande Doutor Caveira, ele se intitula assim, vem me chamar assim, não sei nem se eu posso falar o nome dele. Ele, nosso apoiador, direto da Inglaterra, tá gravando aqui na madrugada da Inglaterra com a gente, estamos gravando aqui à noite no Brasil, e ele fez esse esforço, fez esse sacrifício para estar aqui, é muito bom, muito prazer recebê-lo, viu, Doutor Caveira? E já fala também a sua marca, o que ficou para você de 2024 da Fórmula 1. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E eu classifico a temporada de 2024 com uma palavra: imprevisibilidade. Isso. Né? Nós não só tivemos a imprevisibilidade do resultado da corrida, como nós tivemos também a ascensão, por exemplo, do Nico Hülkenberg, que fez uma temporada brilhante, a decepção em vários momentos do Norris, que parecia que não estava com a cabeça boa e deixava a desejar em certos momentos, e todo esse contraste. O Gasly começou ali meio que perdendo para o Ocon e depois andou muito mais do que o Ocon, né? E algumas surpresas, como o Berman, o Sainz, né? E surpresas negativas, como o Alonso meio que quase no mesmo nível do Lance Stroll. Então, você acha que o Sainz foi uma surpresa? Eu acho que ele veio em 2024, já que ele estava cumprindo aviso prévio, ele veio com sangue nos olhos. Esse é o X da questão, né? O cara fez um ano demitido, né? Ele fez um ano demitido. Ele estava tirando leite de pedra ali. Ele estava... a gente não pode dizer que ele andou mais do que o carro, mas talvez ele tenha andado mais do que ele. Assim, mais do que ele podia andar, mais do que ele seria capaz de andar, ele conseguiu andar mais, de alguma forma. Provavelmente com muito estudo, com muito análise, comparação ali com telemetria, essas coisas. Mas ele veio realmente para deixar a marca dele e dizer: olha, eu sou um piloto de ponta e precisando, estamos aí. É isso aí. Vamos começar então a falar um pouquinho de 2025, né? Já estamos sendo, pelo menos o programa está entrando no ar, né? Já no ano de 2025, já todo mundo aí no aquecimento, aguardando a pré-temporada, enfim, aguardando
as primeiras movimentações, conhecer os carros, né? Será que os carros vão vir muito diferentes? Será que alguma equipe vai arriscar? Será que alguma equipe não vai? Tem equipe falando que vai arriscar, que vai fazer um projeto ousado, revolucionário. Isso aí a gente viu muita notícia sobre isso. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para vocês sobre o que vocês mais esperam de 2025, mas eu já vou tirar Hamilton na Ferrari, porque senão fica muito fácil. Daqui a pouquinho nós vamos discutir o Hamilton na Ferrari. Tirando o Hamilton na Ferrari, a gente tem uma nova dupla de pilotos na Red Bull, a gente tem uma nova dupla de pilotos na Mercedes, a gente tem um brasileiro estreando, né? Então eu já não devia nem ter dado essas opções, porque eu já estou facilitando para vocês. Mas vou começar com você, Fábio Lima. O que você mais espera de 2025? Qual que é a sua grande expectativa sobre 2025, guardando o Hamilton na Ferrari para daqui a pouquinho, porque aí nós vamos entrar, todo mundo vai falar sobre o assunto. 2025 vai ser um ano, eu acho que especial, principalmente para os novatos, né? Eu acho que a Fórmula 1 há muito tempo novatos, não conseguia colocar tantos novatos no grid, e eu acho que 2025 é o ano deles mostrarem serviço e demonstrar que eles merecem realmente estar na Fórmula 1, porque a gente tem visto nos últimos anos aí alguns pilotos tendo a oportunidade de disputar uma temporada completa na principal categoria do automobilismo, e um fiasco total, né? Estavam ali por puro marketing, dinheiro, enfim. E agora a gente vê, de certa forma, uma leva de pilotos chegando que a gente tem uma esperança de que eles tenham um nível de talento acima desses últimos. Você tem um Bortoleto, que é um cara fenomenal, né? O Radiar, eu não acho que ele seja um piloto ruim, muito longe disso. Eu acho que ele tem um certo nível de competitividade, né? O Antonelli está no mesmo patamar do Radiar, para mim, apesar de que eu sou um pouco desconfiado assim com o Antonelli, eu não vejo isso tudo nele. Enfim, eu acho que é o ano deles, mostrar serviço e dizer, olha, eu mereço realmente estar aqui na Fórmula 1, não só por 1 ou 2 temporadas, eu quero ficar aqui 7, 8, 9, 10 anos, entendeu? Como o Hamilton fez quando chegou, né? O Hamilton chegou e já foi dando carro de cena em todo mundo, né? Então, eu vejo a temporada de 2025 como uma grande oportunidade para essa turma aí, cara. Porque tem muito estreante, né? E a Fórmula 1 merece também, né, Fábio? Faz tempo que a gente não vê tantos novatos, né, cara? Você está vendo o Alonso aí. Não, e a gente viu o grid que não se mexeu de 2023 para 2024, né? Ninguém trocou, nenhuma cadeirinha foi diferente, né? Então agora estamos recebendo o outro lado dessa moeda, né? Muito por conta das equipes que preferiram ficar com pilotos experientes, né? Devido à questão do limite de orçamento que foi imposto. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu acredito que as equipes ficaram com receio de dar oportunidade para novatos. A gente viu o que aconteceu aí com o Colapinto na Williams, né? Recebeu oportunidade, foi panca atrás da outra. Foi uma panca atrás da outra, prejuízo para o Williams direto e meio que se queimou, entendeu? Então, eu acho que nos anos anteriores as equipes elas tinham esse receio de dar oportunidade para um piloto novato e o piloto dar prejuízo numa era de limite de orçamento. Então, não, vamos manter aqui. Eu acho que isso virou. Eu acho que isso virou, né, só para pegar o gancho, na estreia do Berman na Arábia Saudita. Na hora que o Berman estreou, naquele circuito, sem nenhuma preparação, um circuito de fácil acidente, digamos assim, eu acho que o Berman começou ali a virar essa roda. Todo mundo indo nessa linha que você falou, né? Pilotos experientes para a gente se garantir. Na hora que puxaram e o cara estourou, começou um efeito cascata que foi desembocar até lá no Bortoleto, na Audi. Exatamente. Eu acho que o Berman, sem querer, ele acabou abrindo as portas para os outros. Eu acho que aquele ponto foi vital assim, para um começo de mudança de mentalidade. Não é fácil você cair numa Ferrari do nada, né? Vamos dizer assim, e fazer o que ele fez, né? Não é fácil. É verdade. Entendeu? Você sair de uma Fórmula 2 para pegar um carro de Fórmula 1 valendo, entendeu? Numa equipe como a Ferrari e performar como ele performou, assim, talvez, pode ter sorte de principiante? Pode, isso acontece no esporte.
Mas eu acho que não foi esse o caso, não. E o desempenho dele acabou abrindo a mente das outras equipes. Olha, tem gente boa aí atrás do Berman querendo oportunidades também. Sim. Um detalhe do Berman também é que ele vai bem na Ferrari, mas ele confirma na Haas quando ele vai para a Haas. Verdade. Porque aí ele consegue mostrar que não a sorte de principiante que aparentemente podia ter acontecido, ele está num carro muito bom. Quando ele pega a Haas, que é um carro inferior, ele consegue também ter bastante resultado, fazendo algumas coisas até melhor do que o Hülkenberg, que é um cara que estava conseguindo bater o Magnussen com certa frequência. Então isso meio que chancelou, pô, o cara é novato, mas o cara é bom. Então isso meio que eu acho que também deu uma mudada na mentalidade das outras Muita equipes, gente né? viu, né? Pô, esse cara ele não é o ponteiro da Fórmula 2. Aí ele senta aqui na Fórmula 1 e brilha desse jeito, né? Eu acho que muita gente olhou por esse aspecto dessa maneira. A gente pode até falar mais um pouquinho dos estreantes também, mas só para completar essa rodada aqui na mesa, então, Jochen Rindt, você agora, o que você está esperando de 2025? O que você está mais esperando de 2025, se você for pensar nessa situação de pilotos, de equipes, de corridas, enfim, de novidades? O que você está mais esperando nessa temporada que está chegando? Assim, para falar de uma equipe específica, assim, eu tenho muita curiosidade de saber como é que o Sainz vai se dar assim na Williams, sabe? Boa. Porque, bom tema. Digamos que ele está saindo da primeira fila, né, para ir para o fundo do grid, assim, mais ou menos. Sim. E, assim, uma coisa até que você comentou, Fábio, que é muito interessante mesmo, assim, o Sainz correu em Abu Dhabi de Ferrari, e 2 dias depois ele já estava na Williams correndo no mesmo circuito. Então, o feedback que ele deu para a Williams ali é muito precioso nesse sentido. Na verdade, Will, ele já estava no dia seguinte, porque o teste foi o teste oficial pós-temporada foi na terça, mas na segunda a Williams tinha um dia de filmagem que ela não gastou em 2024. Que ela podia usar ainda. Então ela colocou o Sainz no dia seguinte. Por isso foi muito importante aquele teste, porque ele até falou, né? Eu vou tentar memorizar o máximo que eu puder de característica do carro, para na segunda-feira eu já bater a comparação, porque evidentemente que vai haver um contraste, né? Houve um contraste enorme de capacidade dos carros, né? Ferrari é muito mais estável, muito mais um carro muito mais confiável, digamos assim, em termos de performance do que a Williams, né? Mas então ele andou, só para voltar para você, Will, ele andou 5 dias seguidos em Abu Dhabi. 3 de Ferrari e 2 de Williams. Isso aí deve ter sido... Eu não estou falando que isso vai mudar o jogo, mas isso aí deve ter passado muita coisa interessante para os engenheiros, né? É verdade. E, assim, a Williams meio que teve esse prejuízo aí no final do ano, né? Com as batidas do Albon e do Colapinto, né? E agora espera-se que deu uma trégua nisso. Você acha também que a Williams, então só para complementar a sua análise, já que você lembrou muito bem dessa questão da Williams do Sainz, você acha que a Williams vem já melhor em 2025 ou não necessariamente? Ou você acha que já dá um up na chegada do Sainz ali? Com certeza, assim, pelo feedback, o Sainz é um piloto muito técnico, né? E o que se comenta no paddock realmente é que a principal característica dele é o trato com os engenheiros, né? De explicar o comportamento do carro, assim, quase à perfeição, né? Mas é difícil imaginar o Williams ainda fugindo desse pelotão do fundo, sabe? É um trabalho a longo prazo, né? O James Ball chegou lá, eu acho que foi em 2021 ou 2022 que ele chegou lá, mais ou menos. 22, né? E ele falou que o pessoal ainda trabalhava com planilha de Excel, aquelas coisas. Sim, nós contamos isso aqui no café, é verdade. Bem lembrado. Pois é. Assim, eu espero que a Williams, se você lembrar que a McLaren em 2018 estava meio que se despedindo ali do Alonso, né? E, assim, o Alonso meio que deu um pé na bunda da equipe, digamos assim, né? Que ele também não aguentava mais. E você vê o que a McLaren se tornou, assim, em 6 anos, né? É possível esperar que a Williams, assim, com um trabalho sério, assim, possa se tornar isso também, né? Eu só acho que... Oi, Diego, pode falar. Então pode terminar. Uma coisa que eu poderia contribuir muito para a Williams voltar até mais rapidamente ao pelotão da frente, né?
seria se o James Ball tivesse convencido o Neil a assinar com a equipe, né? Meio que aquela coisa, o Neil ia voltar para onde ele... Assim, tudo bem que ele começou lá na Marte, né? Mas onde ele se consagrou foi na Williams, lá, a partir de 91, né? Sim. E, assim, seria legal se ele tivesse dado esse encerramento de carreira a ele mesmo, tá? Mas ele preferiu a Aston Martin, né? Lawrence Stroll, com certeza, ofereceu uma estrutura para ele muito melhor, né? Eu não acho que foi grana, não. Eu não acho que foi grana, não. O cara já é milionário. O que eu acho que pesou na decisão do Newey é a não burocracia. Porque a Williams, quer queira, quer não, ela é um time de um investimento, de uma rede de capital lá de investimento. E essa frase do Newey marcou bastante. Ele falou, o Lawrence Stroll só tem ele acima de mim. Inclusive, ele é acionista, o André Newey. Então, ele tem um poder de decisão, ele não tem que passar por boards de diretores, ele não tem que passar por corporações lá na Áustria para voltar. Isso é uma das coisas que tirou ele da Red Bull. Isso é uma das coisas que ele citou. Ele falou, olha, eu tinha isso na Williams, eu tinha isso na McLaren. Essas equipes não têm isso mais. E a Aston Martin tem. Por bem ou por mal, a Aston Martin tem um cara que dele não passa, que é o chefão. Então eu acho que o que pesou na decisão do Newey foi isso, né? Não, claro que também tem outros fatores, na Inglaterra ali, embora a Williams também seja... A própria Ferrari, né, Fábio? Oi? Ele ia encontrar essa mesma dificuldade na Ferrari também. A Ferrari ele ia encontrar uma politicagem assim gigantesca, porque a Ferrari, quando ela não tá andando, agora tudo bem, ela terminou o ano ali, né? Mas quando a Ferrari não tá andando, é uma politicagem gigantesca. Então eu acho que ele não foi para a Ferrari por causa disso. Porque na Ferrari ele teria a Ferrari, nada mais, nada menos. Ele teria o Lewis Hamilton, com quem ele já falou, né? Ele deu uma declaração anos atrás, dizendo que o Hamilton e o Alonso eram pilotos que ele queria trabalhar. Então ele acabou, foi pro lado do Alonso, mas ele teria o Hamilton, ele seria a Ferrari. Se ele ganha ali com a Ferrari, talvez ele possa ter pensado nisso, né? Se a Ferrari é campeã, não é tanto o Newey e é muito a Ferrari, né? Porque o cara tem o ego. Mas eu acho que a questão principal de ele não ir para a Ferrari, eu duvido que a Ferrari não tenha oferecido um valor estratosférico. Caiu aqui o nosso Fábio Nemer, daqui a pouquinho ele volta. Mas enfim, então até para a gente continuar, então, eu ia jogar para você, André, mas você foi o primeiro aquela vez, agora eu vou jogar para o grande Dr. Caveira. Dr. Caveira, e aí, 2025, você que é um cara estudioso de pilotos, o que você está mais esperando em 2025? Bom, 2025, esse equilíbrio que a gente teve em 24, eu acredito que vai equilibrar ainda mais. Tem tudo para se manter, né? Sim. A diferença vai ser o braço de Max Verstappen, né? Também acho. Que provavelmente vai ser penta, mas vai ter que suar um pouquinho mais. Mas vai ter que suar um pouquinho mais. Esse provavelmente vai ser penta aí. Achei arriscado, hein? Achei arriscado. Isso arriscou. Mas, enfim... É o favorito? Eu vou te perguntar, então. O Nico Rosberg falou que o Norris é o favorito para 2025. Para você, o favorito, então, é o Verstappen. Eu acho que já está meio que sublinhado. Então. Se a McLaren tiver com um carro muito superior, eu aposto mais no Piastri do que no Norris. Opa! Previsão ousada aí do seu Dr. Caveira. Não é nenhum absurdo isso que você está dizendo. Não é. O Russell vai estar com o Antonelli, que vai ser um ano de transição aí para a Mercedes. Eu acho que eles não vão estar tão ali em cima, até porque o feedback do Antonelli, como é que vai ser isso? Né? Mas você não acha que o Antonelli pode, você que é um cara que acompanha muito a base, você não acha que o Antonelli tem a possibilidade de estourar no primeiro ano, como outros gigantes fizeram? Não estou dizendo que isso é provável, que isso vai acontecer, mas você não acha que essa é uma possibilidade? Eu acredito até que ele vá. Ele vai dar um trabalhinho pro Russell, mas é possível que a questão da constância, a questão da regularidade não seja o forte do Antonelli, até porque provavelmente não deve ser o foco que estão pedindo para ele. Vai lá, né? Faz o seu melhor. Aí pode ser que com ele um trabalho bem lento, né? Bem lento entre muitas aspas, né? No sentido de vai devagar, não precisa virar tempo agora, né? Vai construindo, né? Mas isso pode comprometer a regularidade dele também. Porque ele pode querer andar mais que o carro, essas coisas de novato que está ali com o Russell, que é um monstro no sábado, né? No qualifying e tudo, aí ele vai querer, de repente, andar mais com o carro.
Aí a Ferrari, não tem o que falar, é Hamilton e Leclerc, é a dupla mais forte, né? E tem a McLaren com Norris e o Piastri agora já no terceiro ano já meio que provavelmente chegando ali no nível do Norris. E eu também acredito que o pelotão de trás não vai ter essa distância aí que a Aston Martin teve esse ano. Eu acredito que Você acha as que se a 5... Aston Martin bobear, essa turma vai chegar ali, né? Você acha que é isso que Não, pode acontecer? eu acho que já chegou. Eu acho que já chegou. É verdade. A Aston Martin já terminou o ano andando várias corridas atrás da Alpine. Exatamente, já chegou. As outras já chegaram. Bem lembrado, bem lembrado. O Newey vai estar focado em 26, ou seja, não vai influenciar o carro de 25. Pode... Não sei, hein? Um palpitezinho aqui, outro ali. Peraí, vamos mexer nessa partezinha do assoalho aqui. Será que um palpitezinho não dá? Mas a Aston tem um piloto que é o filho do dono e um piloto que tem quase a minha idade. Né? O Alonso ano que vem vai estar com 830 e quanto anos de idade ou de quilometragem? Ou de temporada? De idade. Ele vai estar quase com a idade do Bruno Aleixo, ou seja, ele vai estar bem velho. Muito bem colocado, muito bem colocado. Muito bem, muito bom. Enfim, então essas 5 vão estar mais próximas do que as 4 grandes, e a disputa entre elas ali na rabeira vai ser um espetáculo à parte. Eu acho que o grande destaque das 5 médias, vamos dizer assim, vai ser o Sainz. O piloto, sim. Porra, Q3, provavelmente quase que sempre, e levando a Williams para cima. Eu acredito que a Williams chegue no final do ano, vai chegar todo mundo embolado, mas a Williams seja a 5ª colocada. E eu falei das 4 grandes e das 5. Está faltando o quê? A Sauber. A Audi, né? Não, ainda vai ser Sauber. Ainda vai ser Sauber, é verdade. Sim. A já foi mundial porque a Audi já é dona, né? Mas é Sauber. Mas ainda é oficialmente Sauber. Sim. A Sauber talvez ande até para trás, né? Então, mas eles terminaram o ano num viés de alta, diria o economista, né? Crescente. Não sei se eles vão jogar tudo para 26, enfim, porque eles desenvolveram o carro, botaram algumas coisas novas ali, já pensando em 26, coisas que funcionam para 26 e testando algumas coisas diferentes. É claro que isso fica no carro de 25, mas eles estão muito atrás, né? Eles estão muito atrás. Então, eu acredito no salto da Williams, apesar dela ir de 9º para 5º. Acredito nisso. Né? O efeito Sainz, né? O efeito Sainz. Não começa assim, mas termina assim. E se não terminar, prova uma coisa que, assim, é uma opinião minha. James Vowles não me convence. Rapaz, por que não? Diz aí. Não. Discorra. Explique, justifique sua resposta. Eu moro aqui. Eu sei como é que funcionam empresas aqui, como é que funciona a cabeça, a cultura, essa questão que, quando ele chegou lá, os departamentos não se falavam. Isso é normal aqui. Isso é normal, né? O seu companheiro de equipe, que é a pessoa ali do outro departamento, ele está ali para te atrapalhar, ele não está ali para te ajudar. Por quê? Porque o outro departamento tem que ser mais importante que o seu. Não, peraí, mas aí todo mundo ganha. Não interessa. O meu departamento tem que ser o mais importante. Ou seja, isso é uma coisa cultural, né? E se o James Vowles não tiver pulso, e ele é daqui, né, para mitigar essa questão, aí pode botar o Max Verstappen lá, junto com Hamilton, que a Williams não vai para frente. No entanto... Você acha que ele não vai conseguir, então? Ele não me convence, mas eu torço muito para ele que consiga e que a Williams dê esse salto de 9º para 5º, muito pelo Carlos Sainz, porque o que o Carlos Sainz fez em 24 e em toda a carreira dele... Sim. Pelo menos que seja P5 a equipe, entendeu?
Porque não dá para o Carlos Sainz andar num carro para disputar Isso aí vai ser P9 no muito estranho, campeonato. né? Vai ser muito estranho isso. Não, Aí, cara, vai para a Indy ganhar as 500 milhas, vai se divertir, entendeu? Vai fazer Não, outra esse cara coisa não da larga. vida. O Carlos Sainz não larga a Fórmula Né? 1, não. Não larga, não. Eu até terminei o ano falando isso, doutor Caveira. Mesmo que o carro seja ruim, o Carlos Sainz precisa se manter como uma opção para as equipes grandes. Porque se ele se mantiver brilhando, a memória vai ficar gravada ali. Ó. Esse cara não é só que ele está andando bem na equipe lá embaixo. Ele tem todo esse histórico positivo. Então, se ele não afundar com a equipe, o objetivo dele é voltar. Alguém me contrata de volta. Eu acho que essa é uma coisa que pode estar muito E eu acho que ele não afunda. Eu acho que se a equipe afundar, continuar ali disputando o P9 e o P10, ele vai estar botando meio segundo no álbum, ele vai estar chegando no álbum. Vocês estão ousados, cara. Vocês estão muito ousados. Eu tô gostando da ousadia de vocês. Vocês estão ousados. Cara, a minha base está sendo o Colapinto. Mas o Colapinto não terminou mais rápido que o álbum, né? Foi um momento, não, mas ele estava perto, ele estava ali 0,1, 0,2. Ele estava muito perto. O Sargent levava 3 semanas. Mas o Colapinto não. O Colapinto chegou ali muito perto. Aí o álbum começou a errar. Ele botou pressão no álbum. Botou. Né? No começo, sim, e o botou. Sainz, ele certamente vai estudar muitos dados e tudo. Vai ajudar a levantar a equipe, mas ele vai se levantar junto. E ele tem uma coisa agora, né, doutor Caveira, te interrompendo. Ele tem agora uma situação que ele nunca teve, que é a possibilidade de ter uma equipe trabalhando para ele. Ele guiar a equipe. Ele não teve isso. Ele não teve isso na Renault, ele não teve isso exatamente na McLaren, ele não teve isso na Ferrari, claramente não. Ele não era nem na Toro. Agora ele tem a possibilidade de liderar tecnicamente, eu tô falando, não tô falando só na questão de tempo, não. Eu não tenho essa ousadia, sou de meio segundo, não. Acho que ele vai andar mais rápido que o álbum. Claro que eu também aposto nele. 0,3, tá bom, vamos baixar um pouco. Vamos dar um créditozinho pro álbum, vamos dar um crédito. Mas é legal que ele pode ter agora uma chance de liderar uma equipe mesmo, trabalhar junto com uma equipe e puxar pro lado dele. Né? Olha, ele vai ter que levar, vai ter que conquistar a equipe no braço. Porque o álbum, ele corre com a bandeira da Tailândia, mas ele é daqui. Sim, ele é inglês. Eu sempre falando isso aqui no café. Ele é inglês. E aí ele já está... o álbum está há 2 anos na Williams, correto? Ou é 3? Vai agora para o 4º ano? 20. Vou conferir aqui. Vou conferir aqui. Ele já já vai estar há mais de 2 anos na equipe. A equipe é dele. Né? Aí o Sainz, que é estrangeiro, né? Vai chegar e vai começar, não, vamos fazer isso. Não sei se não vai ter gente ali eu acho que o Sainz chega com cartaz para fazer isso. Aqui, só confirmando, 22, 23 e 24. Vai ser o 4º ano dele agora na Williams. Vai ser o 4º ano. O cara inglês, numa equipe inglesa, comandado por ingleses, com muitos ingleses ali. Chega um estrangeiro para botar a banca, ele vai ter que levar a equipe no braço. Ele vai ter que mostrar a equipe. Isso eu concordo com você. O cronômetro vai decidir. O relógio está dizendo que vocês têm que trabalhar para mim. Sim. É que eu acho que a chance do cronômetro ser pro lado dele é muito grande. É muito grande. Não há garantias. O álbum pode nos surpreender. Não descarta. Exatamente. Agora, se chega as 3 primeiras corridas e ele não crava o álbum assim, categoricamente, ele acabou o Williams para ele, porque a Williams vai ficar do lado do piloto inglês. Né? Eu não acho que acabou. Eu entendo o que você está dizendo. Vai complicar para ele. Não tem a menor dúvida. Não. Complica muito. Né? Então, para ele recuperar isso daí, aí ele teria que botar meio segundo no álbum. E o Sainz não é particularmente um hot lapper, né? Ele não é especialista em qualifying. Ele é especialista em regularidade, em né, fazer o ritmo de corrida constante, enfim. Né? Enfim, eu espero realmente que dê esse salto, mas eu espero estar errado, mas até hoje James Vowles não me convence.
Aí, tá anotado. Ô, André Pedro, você teve a oportunidade de ouvir todos os três falarem, você pode ter formulado. O que você está esperando? Qual que é a sua grande expectativa? Quando você deita na cama, fecha os seus olhinhos e pensa na temporada de 2025, não vale o Hamilton. O próximo assunto é Hamilton na Ferrari. Tirando esse, o que você mais espera? Fábio, então, o que eu penso da temporada que vem, imaginando que se mantenha essa regularidade e os carros se mantenham do jeito que terminaram a temporada atual, é como que a McLaren vai lidar tendo dois pilotos do calibre de Norris e Piastri. Boa. Essa aí não é só com a McLaren, mas a McLaren é uma ótima opção para falar sobre esse assunto. Né? Então, porque eu acho que o campeonato se configurou em determinado momento para que tanto imprensa quanto todo mundo voltasse as baterias para que a McLaren ajudasse o Norris, para que ele pudesse eventualmente buscar o campeonato de pilotos, mas eu vejo o Piastri como um piloto do nível do Norris e talvez com mais capacidades que o Norris. O teto, né? Isso aí é importante, né? Talvez hoje não é. Não terminou o ano, não há a menor dúvida. Mas talvez o teto, é igual a discussão do Lawson com o Tsunoda, né? Talvez o teto dele, a capacidade de chegar é mais alta, não é isso que você está dizendo? Exatamente. E aí, o que acontece? É como que a McLaren vai lidar com esse cara que tem esse potencial todo, sendo que o Norris foi o cara que brigou, entre aspas, pelo título no ano passado. Então, eu quero ver como que eles vão lidar com isso, porque eles têm uma joia muito grande na mão e eles não vão poder deixar esse cara relegado a segundo plano pro Norris, né? E eu acho que também o Piastri não vai se prestar a esse papel. Então, eu quero ver como que a McLaren engessadíssima, né? A equipe que quer controlar cada detalhe da corrida, de tudo, vai lidar com esses caras. Então, isso é uma das coisas que eu mais quero ver no ano que vem. E só dando uma colherada no que o Dr. Caveira falou, assim, cara, eu acho que Williams, Sauber, Audi e Aston Martin, eu acho que esses caras eles vão tentar usar a bala de prata que eles têm para 2026. Eu acho que 2025, beleza, é o ano que eles podem tentar alguma coisa, mas eu acho que 2026 vai ser um jogo, as cartas vão ser embaralhadas, então a chance desses caras... O foco é 2026. Exatamente, a chance desses caras tentarem minimamente se igualar com os caras lá de cima é talvez 2026. Então, acho que 2025, imaginar que pode acontecer, claro, mas imaginar que a Williams vai sair lá de trás e talvez peitar a Aston Martin, Haas, que também deu uma crescida nesse ano, eu acho que talvez não seja... talvez não aconteça. E outro detalhe, que eu acho que eu também concordo que o Sainz é um piloto muito acima da cadeira que ele está no momento, mas eu acho que o Albon não pode ser um cara desconsiderado, porque eu acho que o Albon é correto, e ele é um cara que já meio que conhece a equipe, que nem o próprio Dr. Caveira falou, que ele já é um cara que está ambientado, um cara inglês, tudo isso, mas é aquele cara que está acostumado com esse carro, nesse tipo de pelotão, andando nesse tipo de lugar, e talvez o Sainz, apesar de toda essa capacidade que ele tem de feedback, etc., ele vai ter que se adaptar a andar naquele bolo e talvez isso possa igualar um pouco as forças com o Albon nesse começo. Enfim, acho que 2025 tem bastante variáveis legais para a gente esperar ano que vem, né? Então André, vamos falar Pode. Primeiro posso fazer uma pergunta para o André? Deixa só o Fábio Neyman fazer a intervenção e depois você faz a pergunta. Diga, Fábio. Não, em relação ao Sainz, eu acho que eu vejo o Sainz com uma característica que talvez a Williams não tenha encontrado nenhum piloto nos últimos anos, que é o cara que sabe fazer leitura muito bem de corrida, entendeu? E eu vejo no Sainz uma capacidade muito grande de se superar nas adversidades. Sim. Ele pode ser um piloto de não ter calibre para ser campeão mundial, mas quando a batata assa, eu acho que ele sabe
Ele sabe lidar muito bem com os problemas, ele vai entregar uma leitura de corrida para a Williams que talvez a Williams não tenha. Ele é um cara que raramente entra em crise, né, Fábio? Exatamente. É um cara muito regular e eu acho que é isso que a Williams precisa. É verdade. Entendeu? Bom ponto. Agora, claro, que o Sainz merecia estar numa equipe melhor, não tenha dúvida nenhuma, mas eu acho que a questão dos novatos entrando e o time, como as coisas aconteceram, acabou que sobrou a Williams para ele. Sim. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Mas eu acho que a Williams, eu não consigo ver o Albon como um piloto que vai superar o Sainz, não. Eu acho que ele vai ter que suar sangue para superar o Sainz na Williams. Apesar de ser um piloto, a gente já viu isso, né? Tirando as devidas proporções, logicamente, mas a gente viu isso, Piquet e Mansell. Né? Tirando as devidas proporções dos pilotos. Mas era uma equipe inglesa com um piloto inglês, a diferença é que o Albon não é o Mansell, entendeu? E o Sainz está num patamar, na minha opinião, muito acima do Albon. O Albon pode ter potencial para arrancar, de repente, um pódio, para ficar entre um top 10, mas nada além disso, entendeu? E o Sainz, não. A gente vê que o Sainz é um piloto para pódio, entendeu? Para top 3. Não na Williams, lógico, mas ele vai levar... quem sabe, né? Em 2026. Talvez 2026. Vai levar essa experiência. E a outra pontuação que eu queria fazer é em relação à McLaren esse ano. A leitura que eu faço da McLaren esse ano é que quando ela começou a reagir no campeonato, a Red Bull já estava muito à frente. Então, o que eu acho que eles pensaram? Vamos dar prioridade para o Mundial de Construtores. Porque a Red Bull só tem um piloto. Entendeu? Se a gente priorizar o Mundial de Pilotos, tentar fazer o Norris campeão, talvez a gente não seja nem campeão de pilotos e nem campeão de construtores. E ela focou, vamos ganhar o Mundial de Construtores, vai entrar uma boa de uma verba no caixa da McLaren, e 2025 é o nosso ano. Aí sim. Então, o que eu vejo a McLaren em 2025 é algo mais aberto entre os dois pilotos. Claro, se você tem um ou outro vencendo 2, 3, 4 corridas seguidas e o outro ficando para trás, é natural, a gente já viu isso várias vezes na Fórmula 1, né? Que quando ocorre isso, sinto muito, mas você aqui não é mais prioridade. A prioridade é esse aqui, já ganhou 4, 5 corridas. Sim, independentemente de que seja. Fala, né? É a pista que fala. Exatamente, a pista que fala. Mas eu acho que de início, esse pontapé inicial do 2025, eu vejo que a McLaren vai deixar coisa livre para eles dois. Também acho. Né? Também acho. E aí, quem performar melhor lá pelo meio da temporada, vai dizer, olha, agora a prioridade é desse aqui. Mas o que eu vi em 2024 foi a McLaren, quando ela se despertou para o Mundial de Pilotos, ela pensou, olha, é muito difícil a gente ganhar, vamos priorizar os construtores. Vai entrar caixa, é dinheiro no caixa que a gente precisa para 2025, 2026 vai ter uma mudança de regulamento. Então, o ano que a leitura do ano 2024 que eu faço da McLaren é essa. Doutor Caveiro, só tinha uma pergunta, por favor. E agora, já que o Nemer falou essas questões aí, a pergunta acaba ficando para todo mundo, é cacuete jornalista, né? Tem que fazer alguma pergunta. Mas o senhor é jornalista? O senhor é jornalista também? Sim, você sabe disso. Não lembrava, não me lembrava. Peço perdão. Esse jornalista aqui já está muito velho, então a memória falha. Mas, por favor. Sim. Faça as vias de jornalista, por favor. Considerando que, ao menos em 24, o Norris foi um pouquinho mais rápido que o Piastri, mas o Piastri teve muito mais cabeça que o Norris. O que vai valer mais em 2025? A velocidade, esse 0,1 no qualifying mais rápido, esse 0,1 no ritmo de corrida mais rápido, ou a cabeça para chegar e entregar na hora que precisar. Então, considerando isso, quem tem mais potencial para dominar a McLaren, vamos dizer assim? Quem quer começar? Posso começar? Manda bala. É que assim, eu acho que a gente conversou isso, acho que até no estúdio lá em São Paulo, que a gente analisou que talvez o Norris, ele como piloto,
ele não. O Max está numa prateleira acima que talvez esses caras não consigam atingir. Então é fácil você criticar o cara e falar assim: o cara não consegue enfrentar esse cara, porque talvez ele nunca chegue no nível a ponto de enfrentar esse cara minimamente. E aí, entrando nessa questão que o Fábio levantou agora há pouco, do teto, eu acho que talvez o Piastri, como auge como teto, é o cara que talvez consiga enfrentar o Max, eu acho que num nível mais próximo. Então, eu acho que naturalmente, eu acho que o Piastri vai acabar virando essa roda a seu favor dentro da McLaren. Porque, é claro, o próprio Leclerc ele tinha defeitos recentemente que aparentemente ele foi consertando, né? E esse ano fez um ano muito forte, que nem o Will falou agora há pouco. Só que eu acho que talvez, se o Norris levar esse mesmo tempo que o Leclerc levou para amadurecer, eu acho que o Piastri acaba passando ele, passando na frente dele, sabe? Então eu acho que hoje, para enfrentar o Max minimamente, eu acho que talvez a frieza que o Piastri mostra em alguns momentos, apesar da sua inexperiência, eu acho que vai ser mais importante, se caso o Max se colocar novamente em condição de brigar, eu acho que o cara que for enfrentá-lo vai precisar ter a frieza de muitas vezes para lidar com as coisas que o Max faz, né? Que ele vai ali no limite. Então, eu acho que o Piastri seria o cara que teria mais condições de enfrentá-lo, assim. Apesar que ele vai ter que dar esse passo ano que vem, porque esse ano ele não conseguiu. Essa é a questão que eu estava pensando aqui. Exatamente esse finalzinho seu aí. Se a gente projetar o Piastri no que a gente imagina que ele seja, talvez a gente veja um cara com mais armamentos para essa guerra. Porque enfrentar o Verstappen é uma guerra. Só que a pergunta do Dr. Caveira é muito boa. Só que eu acho que a montanha para o Piastri escalar é muito alta. Muito alta. A gente terminou o ano falando, eu falei no especial resumo da temporada 2024 que a gente fez logo depois, né, do fim do campeonato. Na segunda-feira seguinte ao GP de Abu Dhabi, não imediatamente, mas na semana seguinte, eu até listei aqui as coisas positivas do Verstappen, do Piastri. Né? A corrida em Baku, ter sido ali por 9, 10, 11 corridas num recorte, o piloto que mais pontuou no ano inteiro. Ele tem muitas coisas positivas. Só que, até pelo final de campeonato dele, ele precisa escalar uma montanha para chegar no Norris. Por isso que eu não consigo prever ainda ele brigando com o Verstappen. Claro que a gente pode fazer aqui. Mas ter terminado, por exemplo, tomando de 20-4 em qualifies do Norris é muito alto. É um percentual muito alto. Eu não consigo imaginar ele virando, embora o cara pode encaixar com o carro e esse 20-4 virar poeira. Mas se o carro for uma continuidade, se não houver um grande salto técnico, se a pilotagem do carro não for muito diferente, eu não consigo ver ele tem que diminuir esse número, isso é evidente. Então, assim, a montanha que o Piastri, pelo final de ano, tem que escalar ainda é muito grande. Se a gente imaginar montanha escalada, cada um no topo da sua montanhazinha, talvez a gente consiga ver o Piastri olhando olho no olho ali com o Verstappen. Coisa que o Norris ainda não conseguiu. O Piastri numa briga pelo título. Sim, assim, eles no topo, na parte até mental, pelo que o André estava dizendo, né, a parte psicológica do Piastri me parece muito mais elaborada do que a do Norris. Só que é o que eu estava falando com o Fábio Neme. A pista fala, e a pista está falando o Lando Norris muito mais alto do que Piastri pelo final do campeonato. Não estou dizendo que é assim, que é definitivo, mas pelo final do campeonato de 2024. Quer entrar nessa conversa também, ou Jochen Rindt, senhor Will? Não, na verdade é só para embasar realmente, assim, vocês falaram, né? Essa coisa do teto mesmo do piloto, né? Eu vejo, assim, se a gente for comparar o Piastri com uma ação na bolsa, né? Ela pode render muito mais no futuro do que o Norris, assim, pelo menos como eu vejo agora, né? Isso. Só que realmente, assim, eu não gostei muito desse final de campeonato dele. Principalmente ali a parte de Singapura, sabe?
A capacidade está ali, né, Will? A capacidade está ali. Não há a menor dúvida que a capacidade está ali, né? O negócio é liberar essa questão, né? Pois é. Por isso que no curto prazo, assim, o que você estava até comentando, né? Quando o Norris falou, parabenizou a equipe pelo título de construtores, mas ano que vem, 2025, ano que vem eu quero o meu. Espero que seja a minha vez, né? É engraçado. Eu elogiei isso, Will. Só te interrompendo, desculpa. Eu elogiei isso, mas o Rosberg, que entende de Fórmula 1 mais do que eu, disse que aquilo não deveria ter sido falado. Ele diz o Rosberg que o Norris se coloca uma pressão, porque existe, claro, que existe a pressão externa normal, mas que ele se coloca uma pressão muito grande. Essa é a opinião do Rosberg. Eu achei que a mentalidade é correta, mas o Rosberg, principalmente de mentalidade para ser campeão do mundo, ele entende um pouco mais do que eu. Mas desculpa de interromper, pode continuar. A mentalidade é correta, Fábio, mas tem que ficar caladinho. Talvez isso que o Rosberg quis dizer. Talvez não publicar, né? Muito bem colocado. Exatamente. Muito bem colocado. Guarda para si, na cabeça. Isso. Mas não grita para o mundo, né? Exatamente. Diga, Will, pode continuar. Desculpa eu te interromper. Aí, se as coisas, se o nível das equipes se mantiverem em 2025 como terminaram em 2024, né? A McLaren, a Ferrari e a Red Bull ali tentando se achar ainda, talvez nesse curto prazo, o Norris tenha uma chance, assim, de ser campeão. Sim, sem dúvida. Mundial em 2025. Assim como o Button foi, como o Damon Hill foi, né? Assim, às vezes o cara tem um tiro só para dar e vai lá e acerta. Eu senti um certo desprezo nessa sua referência, assim. Eu senti um certo... Jenson Button foi, Damon Hill foi, esse cara aí também pode... Eu senti um certo menosprezo aí nessa sua frase aí. Não, assim, é até o contrário, assim, assim, é porque eu acompanho Fórmula 1 há mais de 30 anos, sabe? E até pela história de vida, assim, que o Damon Hill teve, assim, ele é assim, para resumir, o único piloto, assim, porque eu torci até hoje foi o Vettel, sabe? Mas o Damon Hill é um daqueles pilotos que eu admiro pela história de vida dele, sabe? Sim, sim. Assim, o Will Bueno até contou uma vez a história dele, sabe? Assim, de como ele teve que ajudar a mãe dele, sabe? Pensando assim... Como ele chegou tarde na Fórmula 1, com 33 anos. Sabe? Porque ele foi piloto de teste durante algum tempo, né? Mas se você pensar que ele chegou na Brabham ali para estrear na Fórmula 1 em 92, e o pouco tempo de carreira que ele teve na Fórmula 1... E aí já pula para Williams, né? Com Prost, depois com Senna, né? E depois o Senna morre, cai tudo nas costas dele, né? Tem uma história bem peculiar mesmo. Eu consegui um feito, assim, sabe? E, assim, eu mencionei o Button e o Hill, não foi com menosprezo, não, sabe? Não, porque, eu tô brincando. Porque tem pilotos, assim, que, assim, até pela geração que enfrenta pela frente, por exemplo, o Hill enfrentou o Schumacher, sabe? Então, sem dúvida. Era muito difícil, assim, ele bater de frente, assim. Sim, a mesma coisa com o Norris, né? Tipo assim, ele vai ter pela frente ainda espera-se, né, o Verstappen durante muito tempo, né? Fábio... Peraí, deixa só o Fábio Neme, que não entrou na pergunta do Dr. Caveira, se ele quiser entrar nessa, por favor. Porque, assim, na verdade, eu ia citar alguns detalhes que ocorreram nesse ano, né? Durante a temporada, em algumas situações, quando o Norris tinha que, enfim, disputar ali uma curva com o Verstappen, muita gente criticou ele, né? Sim. Que ele amarelava, né? Essa é a palavra para o Verstappen. Mas baseado no que a gente viu do Piastri com o Verstappen, se o Norris não tivesse tido, de repente, um pouco de ressalva de disputar uma posição com o Verstappen em 2 ou 3 ou 4 corridas que ocorreram durante o ano, talvez a McLaren não tivesse sido campeã de construtores. É verdade. Então, assim... É isso aí que eu vejo no Piastri, é que ele não tem esse medo. Se ele precisar disputar uma freada, uma curva com o Verstappen, ele vai para cima. Entendeu? O Norris já é um piloto mais assim, opa, não, peraí, o meu campeonato não é esse, o meu campeonato é outro. Entendeu? E o Piastri eu já vejo ele um piloto mais frio. Mas ele falou no rádio no final do ano que o campeonato é dele agora, em 2025. Então ele pode vir com essa mentalidade diferente, hein? Cuidado. Exatamente. E aí vai ser briga de cachorro grande na McLaren.
Alguém quer complementar rapidinho aí, porque nós precisamos entrar no Hamilton na Ferrari. Complementa rapidinho. Para arrematar essa parte do Piastri, será que essa queda de rendimento dele, esse final mais apagado, se vocês acharem que o que eu estou falando aqui é uma grande besteira, vocês comentem. Eu te tiro do ar. Se você falar uma grande besteira, eu te removo da live. Vai, vamos ver. Beleza, certo. Mas assim, será que o fato da equipe, em determinado momento, eles falam, então agora realmente a gente comprou a do Norris, é o Norris, Sim. é o nosso... Eu imaginava que você estava indo para esse caminho, eu imaginava. Será que isso também não influenciou para o cara dar uma murchadinha ali? Pode então, ser. por isso que eu dou uma relevada nesse final, porque eu acho que quando a equipe volta suas baterias para o Norris, isso automaticamente tirou um pouco do brilho do Piastri. Então, porque o que eu me pego é nesse recorte que você falou. Em determinado momento, ele era o cara que estava mais pontuando, era o cara que estava mais destacado nesse particular. Cara, de Miami para frente tem um momento ali de recorte de 9, 10, 11 corridas que ele é o que mais pontua. É impressionante. É quase um campeonato de antigamente, né? Então, é muito forte esse recorte. Então, eu acho que aparentemente essa queda dele está ligada com essa mudança de posição com relação ao campeonato de pilotos, né? De tentar. Sim, é um raciocínio muito pertinente. Essa ressalva com relação ao Piastri. Sim, é um raciocínio assim. Nunca a gente vai ter a prova, né, André? Mas é um raciocínio que vale. É um raciocínio que vale. Sim, é um raciocínio que pode acontecer. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouco da grande notícia de 2025, que essa é que está todo mundo esperando. Quero saber a impressão de vocês sobre a união, né, do maior piloto nos números do grid atual, na maior equipe de todos os tempos da Fórmula 1, a equipe mais famosa, a equipe mais charmosa, a equipe mais histórica. A gente vai ter essa união Hamilton e Ferrari, que tem um monte de dúvida, que tem um monte de expectativa, que tem um monte de coisa envolvida que não é só a pista. Enfim, deixa eu ver por quem que eu vou começar. Vou começar pelo Dr. Caveira aqui. E aí, Dr. Caveira, você é da Inglaterra, inclusive, está vivendo aí esse clima que os ingleses devem estar em polvorosa, né, para ver Hamilton e Ferrari. O que você espera desse casamento? Dificuldade, facilidade, grande surpresa, decepção? Diz aí, o que você espera de Hamilton na Ferrari? Eu acho que você vai se arrepender de começar comigo, mas não, porque jamais. Porque eu tenho uma opinião. Eu tenho um botãozinho aqui de remover da live. Qualquer coisa eu removo. Pode falar. A minha previsão é que só não vai ser 24-0 Leclerc em Qualify. Se a Ferrari fizer das delas e ele entrar na pista numa hora errada e ficar num Q1 porque teve uma bandeira vermelha, alguma coisa assim. Salvo algo desse nível, eu penso que é 24-0 em quali. Nenhum qualify você dá pro Hamilton em condições normais. Nenhumzinho. Nem um 20-4, como Piastri e Norris em 2024. Talvez assim na chuva, alguma coisa assim. Em circunstâncias normais e sem a Ferrari fazer das dela, 24-0. Tá, e aí, então lá, 24-0. E aí vai pro domingo. O domingo, o que você projeta nos domingos? Domingo equilibra, mas aí o Hamilton já vai estar largando sempre mais correndo atrás, né? O problema vai com o Russell. Correndo atrás. E na questão do número no final, talvez até seja equilibrado. Se o Hamilton consegue classificar bem, mesmo que seja atrás do Leclerc, mas um pega P1, outro pega P3, P4. A questão da posição na pista, assim, se toma 3 posições de distância ou se está logo atrás, né? E o Hamilton vê, é a história que você falou uma vez do Ricciardo, como um cão farejador. Se o Hamilton vê que pode ganhar a corrida, eu sou Hamilton. Né? E o Leclerc talvez não, né? Ainda. E agora... Enfim... eu estou entendendo do seu comentário, uma coisa que a gente vem batendo, né? A questão do Qualify vai ficar muito pronunciada, porque você pega talvez o piloto mais rápido da Fórmula 1 em Qualify versus um cara que está devendo em Qualify, né? Embora seja o recordista de poles, mas hoje não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. O Vasser já falou hoje, no dia que estamos gravando, ou ontem,
que o carro só vai ser 1% as peças do carro atual, de 24. Ele está falando ontem, gente. Mas só fazer a justiça aqui que nós estamos gravando no final de 2024. Então, ontem dele não tem nada a ver com ontem para você que está assistindo. Ontem foi recente aqui na gravação recente na gravação do programa. E que o carro vai ser revolucionário, vai andar para frente, vai andar para trás. Eles tiveram uma atualização que não deu certo, né? Aí depois pararam de atualizar, se acharam, e aí agora que achou, vai mudar tudo? Enfim. E o Hamilton só vai sentar no carro no que vem. Quer dizer, agora esse ano, porque já está sendo transmitido. Nós estamos em 2025, né? Aqui, isso. Estamos. O Caveira do Futuro, em 2025, né? Enfim. Ou seja. É para ficar de olho no Qualify, né? Assim, o que a essência do seu comentário é o seguinte: o Qualify é a questão que vai mais estourar. Guardando as muito devidas proporções, o Pérez. Em corrida, nem sempre ele ia tão mal assim. Mas ele já estava começando em P35. Q1, então, muito Q1, né? Muito Q1, né? Ele começava a corrida e conseguiu errar a largada do box, que depois eles disseram que foi proposital para poder ter pista vieram com essa conversa, né? Que foi proposital, aquela largada de capital. Mas, doutor Caveira, nem o boi dormiu, né? Isso aí. Digamos, perigoso o que você está propondo do 24-0, que eu não vou embarcar nessa, que nem o Pérez tomou 24-0 do Verstappen. O Pérez toma 23-1. 23-1. Ele não toma 24-0 do Verstappen. Nem o Pérez. Foi em Baku, né? Foi no Azerbaijão. Talvez, vamos dizer, talvez Silverstone, o Hamilton classifique na frente. Ele talvez Silverstone, o fator casa, né? O fator de empolgação. Não, o Hamilton é um monstro em Silverstone, né? Acho que... Sim. Enfim. Então vamos lá, vamos continuar rodando a mesa. E aí, Fábio Nemer, Hamilton e Ferrari, o que você está esperando dessa união, desse casamento? Vai dar divórcio ou vão render frutos e filhotes? Fábio, eu acho que vai depender muito da maneira como o Hamilton vai mergulhar no universo Ferrari. Sim. Entendeu? Que a Ferrari não é uma equipe comum, né? A Ferrari tem a questão da imersão, né? Exatamente. Eu acho que se a Ferrari perceber que o Hamilton está realmente envolvido com o projeto da equipe, que ele não está ali só para dizer que um dia pilotou uma Ferrari para colocar no currículo dele, que ele realmente está envolvido, que ele quer entregar resultados, que ele quer entregar vitórias, e quem sabe até o 8º título, e se ele mergulhar nesse universo Ferrari, eu acho que a coisa vai complicar para o Leclerc, sinceramente. E principalmente se a Ferrari entregar um carro competitivo, porque eu acho que o Hamilton, ele estava numa fase na Mercedes que esse mergulho no universo Ferrari, você acha que ele leva quanto tempo? Ele é uma coisa para 2026? Ele é uma coisa que já afeta durante 2025? Eu acho que não. Eu acho que ele é um piloto experiente, né, Fábio? Ele tem 7 títulos, o Hamilton está na Fórmula 1 há muitos anos, então acho que ele sabe o caminho que ele tem que seguir lá dentro, entendeu? Você acha que ele vai aprender italiano? Eu não sei disso. Eu não sei. Será que ele vai aprender italiano? Eu já estava estudando. Tá estudando? Pega o Google Translate aí e resolve o problema. O Google Translate não vai resolver, não. O Leclerc fala italiano puro, o Vettel aprendeu o italiano, né? O Hamilton não sabia que ele já estava estudando. Claro que ele vai, algumas palavras ele não vai chegar sem saber nada, mas será que ele vai mergulhar também no idioma, como mergulhar na Ferrari, que o Fábio Nemer está falando? Ele estava fazendo aulas, isso foi relatado pela Sky, que ele está fazendo aula e tudo. Mas, gente, é o Hamilton. É capaz dos italianos aprenderem inglês para se comunicar com eles. E dizer assim, olha, não precisa aprender nada, não. Você é o Hamilton. Já sabe inglês lá dentro, né? Eu vi o que eu via do Hamilton nesses últimos tempos aí na Mercedes. Assim, ele não tinha mais nada, provar nada para ninguém. Ele é 7 vezes campeão do mundo. Eu até brinquei uma vez numa live sua aí, eu falei, olha, o Hamilton é aquele artilheiro veterano, entendeu? Que o talento está lá,
mas tu tem que ter um bom meio-campo para a bola chegar, porque se chegar, ele vai fazer gol. Mas na hora que o cara vai para a Ferrari, ele não tem que provar alguma coisa? Vou te fazer uma pergunta provocativa. O cara é o Hamilton, beleza. Agora ele tá indo para a Ferrari. Não é uma hora que todo mundo vai esperar a performance dele, acaba tendo que provar, entre aspas? Mas a performance depende do carro, né? Claro que isso que você está falando aí acontece na Ferrari, mas eu acho que acontece com um piloto que não foi campeão do mundo, que não tem a história que o Hamilton tem. Entendeu? Então, eu vejo assim, a Ferrari... que ele chega, você acha que dá esse estofo para ele? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Então, eu acho que se a Ferrari conseguir entregar um carro bom, competitivo, aquela motivação daquele cara que um dia foi campeão do mundo, ela vai brotar de novo dentro dele e ele vai performar aí a coisa bem, vai, né? Entendeu? Aí a coisa anda. Então, é aí que eu acho que mora o perigo pro Leclerc. Eu não vejo ele com essa capacidade que o Hamilton tem de entregar resultados. Entendeu? Às vezes eu até brinco, eu comparo o Leclerc com o Mansell. Né? É um piloto super rápido. Cuidado com essas comparações. Mas você vai ser xingado. Você vai ser xingado nos comentários. Faz parte. Mas é um cara muito rápido, mas entrega um resultado aqui, outro ali. O Hamilton não. Cara, se você der um carro para o Hamilton com capacidade de vitória, bye Leclerc. Não tem nada para o Leclerc. Ele pode até ser mais rápido em treino, mas Hamilton é Hamilton. É 7 títulos na costa, meu irmão. Leclerc nunca ganhou nada. Essa que é a realidade. Ele pode mas o Hamilton que ganhou 7 títulos, é esse Hamilton atual? Se você entregar um carro... Uma pergunta provocativa. Não tenha dúvida. O tempo passa para todos, entendeu? Mas é como eu te falei, o talento está lá. O Hamilton ainda quer pilotar, ele tem vontade de vencer. Então, se a Ferrari entregar um carro competitivo para ele, eu acho que não tem nada para o Leclerc, não. Basta ver a atuação de Silverstone, né, Fábio? Assim, o dia em que ele falou, hoje eu tenho uma chance, hoje eu estou em casa, e ele voou, né? Então, assim, existe... Nós terminamos o ano falando isso, né? Tem alguma coisa ali ainda, não morreu. Não esse ano mesmo, Fábio, ele venceu 3 corridas, se eu não me engano, não foi? Duas. Duas? A da Bélgica, aquela da desclassificação do Russell e Silverstone. Pois é, com uma Mercedes capengando, entendeu? O Russell venceu 3, hein? Não, o Russell venceu 3 ou 2? Não, o Russell venceu 2. Porque a desclassificação... eu confundo por causa da desclassificação da Bélgica, né? O Russell venceu 2, embora uma da Áustria, que foi aquela circunstância, e a de Las Vegas. Mas é para você ver que a capacidade de vitória do Hamilton tá lá ainda. Sem nenhuma dúvida. É o negócio do cão farejador, como eu falei do Ricardo, que você até lembrou, né? É o cão farejador. E aí, senhor Will, diga você agora, Hamilton e Ferrari, o que você está esperando disso aí? O que você está achando que vai dar? O que você acha que não vai dar? Mas assim, desde 2022, com esse regulamento do efeito solo, assim, tudo bem que a Mercedes não construiu grandes carros nesse meio período, né? Mas o Hamilton também, assim, viveu meio que de lampejo, sabe? Então, assim, eu tenho uma curiosidade de saber como é que ele vai se ambientar nessa Ferrari, né? É um caso, assim, meio interessante, assim, porque o Hamilton, assim, 2024... Você acha que ele ganha do Leclerc ou não? Vou ser direto com você. Pois é. Assim, como bem falou o Dr. Caveira... Você pode falar não sei, viu? Você não é obrigado a escolher. Eu não vou apostar. Eu não vou apostar. Eu não sei. Se vocês me perguntarem, eu vou falar não sei. Entendeu? Eu não vou apostar no 24-0 do Dr. Caveira. Não, esse 24-0 do Dr. Caveira, eu vou anotar. Eu vou lá. Aí vai na Austrália, o Hamilton vai largar na frente do Leclerc. Aí eu vou ligar pro Dr. Caveira. Já furou. Já furou. Porque assim, eu tenho algumas dúvidas, assim, porque Ferrari é um pouco diferente, né? Você vê, o Prost não foi campeão lá, o Alonso não foi, o Vettel não foi, né? Assim, o Kimi Raikkonen foi, assim, num ano muito atípico, assim, né, de 2007. É o último título da Ferrari, né? Que coisa impressionante. Pois é. Coisa impressionante. O Leclerc tá lá há um bom tempo também, né? Assim, fez um bom ano, fez um ótimo ano em 2024. E a dúvida é essa, né? Eu
Eu tenho algumas ressalvas contra o Hamilton, né? Eu até cheguei a comentar algumas lives atrás do café, né? Que talvez o Hamilton estivesse, assim, numa fase assim meio que de decadência, sabe? Aí você comentou em cima, né? Sendo que, não, talvez não, ele não esteja decadente, assim como o Alonso, né? Talvez eles não estejam mais no auge da forma deles, né? Porque eles ainda entregam. Assim, existe essa, exatamente, existe essa questão. A decadência é uma palavra que eu acho muito forte, porque me remete a Pérez, ao desempenho do Pérez. Aquilo é uma decadência. O Hamilton, ele pode não estar mais no topo, talvez não esteja, mas ainda existe tanto talento ali que ele pode fazer corridas boas, né? Fábio Campos. A gente poderia dizer que o... desculpa. Sim, pode falar. Deixa só o Will completar. Pode completar, Will. Pode terminar. Não, assim, a vitória dele em Silverstone, assim, foi uma vitória muito bonita, assim, sem aproveitando dúvida. Ali um momento ali em que a chuva apareceu e ele tomou a posição do Russell, né, para exatamente ter prioridade no pit stop. A corrida na Bélgica, apesar da estratégia do Russell, ele também fez uma boa corrida ali, quando tomou a liderança do Leclerc, né. E, assim, a Abu Dhabi também, as duas, né, Las Vegas e Abu Dhabi também foram boas corridas. Mas, por exemplo, em São Paulo mesmo, em Interlagos, choveu o fim de semana inteiro. Chuva, né? Mas foi na chuva onde ele viu ele foi mal. Entendeu? E se você lembrar em Silverstone 2008, que ele venceu com 1 minuto em cima do Heidfeld, que foi o segundo, né? Assim, talvez as principais características dele, que eram a volta de classificação, né? A chuva, assim, talvez ele não esteja mais no pico de performance, assim. Mas é uma curiosidade, né? Mas eu acredito que ele vai ter muita dificuldade ainda com o Leclerc, sabe? Sem dúvida. Aí passa a vez pro Dr. Caveira aí. Eu ia fazer só uma colocação. Diga. Que a gente pode dizer, de repente, que o Hamilton está apenas um pouquinho menos alien. É uma boa definição, né? É um pouquinho menos extraterrestre, né? Mas ainda é, né? Ainda é. Ainda é. Só está um pouquinho menos. Isso. A questão ali a questão do carro tem muito a ver, né? Assim, o que vocês falaram, né? Se o carro for bom, é um cenário. Uma coisa é você brigar com um piloto, companheiro de equipe, por um título mundial. Outra coisa é você desafiar o seu companheiro de equipe para ser terceiro, para ser quinto, para ser sexto. Isso também vai desenhar, né? Então, só para o André entrar nessa conversa também, o André é o único que ainda não falou, depois eu jogo para você, Fábio Lema. Mas, André, entra nessa conversa, porque você, tenho certeza, que está contando as horas para ver Hamilton de vermelhinho, entrando nos boxes, saindo na pré-temporada. Enfim, você está contando essas horas. Então, e aí? O que vem pela frente aí nesse Hamilton de Ferrari? O que você acha? Então, eu tenho uma visão um pouco diferente dos amigos, porque eu acho que, falando dessa questão de montanhas, eu acho que a montanha do Hamilton talvez tenha sido uma das maiores que já existiu na Fórmula 1. Então, mesmo que ela tenha abaixado um pouco, ela ainda é maior do que talvez a maior montanha que o Sainz... É o teto, né? É o teto de novo, né? É o teto dele, né? Então, eu acho que, apesar do Leclerc ter vencido o Sainz com mais frequência, o Sainz conseguiu competir minimamente com o Leclerc. Sem dúvida. E eu acho que muito. E eu acho que não pode ser desprezado tudo que o Hamilton é como piloto. Então, e aí eu me apego também nessa questão desse recorte do final da primeira perna do campeonato, quando a Mercedes deu aquela acendida, o Hamilton estava ali naquele bolo. Então, eu acho que a performance do Hamilton está muito atrelada ao carro mesmo. Então, como o carro já estava meio que capengando, o cara foi drenado para baixo. Mas eu acho que ele... imaginemos que a Ferrari continue nesse nível que ela está, eu acho que ele vai causar muito mais danos ao Leclerc do que o Carlos Sainz foi capaz de dar. Então, apesar que essa questão do qualifying é um problema, aparentemente, mas eu acho que o Hamilton é possível que ele consiga reverter minimamente isso e diminuir esse gap para o Leclerc e que não seja uma surra, né? Então, e porque o Russell é um bom classificador também, ele perdeu para o Russell, mas eu acho que o contexto de Mercedes influencia muito. E tem um detalhe também que eu acho que é assim... O placar Russell e Hamilton, 19-5.
19-5 pro Leclerc. É muito grande, cara. É muito grande 19-5. Entendeu? Se você colocar as sprints, 24-6. O Hamilton só ganha uma, se você somar as sprints. Então, assim, é muito assintoso, né? É muito assintoso. Só que tem um detalhe que eu acho que isso em todos os esportes, em algum momento isso acaba acontecendo, que assim, é o desgaste da relação. Então... muito bem lembrado. Isso acontece em todos os esportes, né? É o cara que já tá ali há muitos anos e já atingiu o ápice lá atrás, né? Então eu vou, o Fábio não gosta muito, eu vou dar um exemplo do futebol. O São Paulo 2005, 2006, 2007, 2000, eu tô brincando. 2007, o Bruno Aleixo é que adora, o Bruno Aleixo adora. O Bruno gosta. Aliás, Bruno Aleixo e André Pedro ficaram na arquibancada de Interlagos discutindo sobre futebol por minutos e horas e horas. Mas pode dizer. Então, aquele era um formato tão ganhador, mas ele chegou num nível de saturação que não teve como se manter. Então, acho que... Bem lembrado. Quando a Mercedes chega naquele pós-2020, que chega tudo que aconteceu em 2021, eu acho que chegou num nível tão grande de estresse, de saturação, que a relação meio que estava fadada a acabar. Então, eu acho que isso também pode estar influenciando para essa queda de rendimento do Hamilton. E, cara, você tem a oportunidade de guiar o carro mais emblemático da Fórmula 1, um carro que a gente torce para ser um carro muito bom, muito melhor do que o que ele teve nos últimos 3 anos. Eu acho que isso é suficiente para que esse cara ascenda, e mesmo já longe daquele auge de 2020, 2019, ainda é muito possível que ele consiga fazer grandes coisas, porque sem dúvida, ele é um cara muito forte. Então, eu acho que se a Fórmula 1 fosse um cassino e eu tivesse fichas a apostar, eu apostaria a maioria das minhas fichas no Hamilton, porque eu acho que ele é um piloto muito forte. Eu acho que com um carro competitivo é difícil qualquer cara bater ele. Então, eu acho que hoje, apesar de toda a incerteza que a Ferrari e a gente sabe que eu acho que eu apostaria no Hamilton. Legal, gente, legal. A gente está caminhando para o final aqui, ficaria horas aqui conversando com vocês, tá? O papo está ótimo, está muito bom, espero que o ouvinte esteja gostando também. Mas vamos terminar essa live falando um pouquinho do Gabriel Bortoleto, né? O que vocês esperam? Que é a estreia de um brasileiro na Fórmula 1, né? Lembrando, né? Tem muitos estreantes, vocês abordaram muito bem essa questão, né? De estreantes que estão chegando aí na Fórmula 1. Vai ter o Bortoleto, vai ter o Berman, que a gente pode considerar um estreante, entre aspas. Tem o Jack Durham. Tem o Hadjar, que não foi anunciado no momento da gravação desse programa, mas nós já estamos apostando que será ele. Tem o Antonelli, que a gente já falou sobre ele. Enfim, o Lawson a gente não precisa considerar, já são 11 grandes prêmios, mas tem muitos estreantes nessa turma toda que eu falei aí. E aí vamos focar também nessa questão do Bortoleto. Então eu vou começar com você, doutor Caveira, até porque você é um cara que gosta muito de categoria de base, que acompanha muito de perto, que registra as provas, que faz anotações. Enfim, qual que é a sua expectativa do Gabriel Bortoleto? Eu vou rodar aqui a mesa para todos falarem. E pode ter aqui alguém que não viu tanto, mas pode falar da expectativa, o que espera, o que imagina ser esse ano para ele, a carreira dele na Fórmula 1 ou a imagem que tem dele, não necessariamente assistindo todas as corridas, mas o Dr. Caveira assiste as corridas de perto. Então, e aí, Dr. Caveira, o que você acha que a gente pode focar nesse primeiro ano de Bortoleto na Fórmula 1? Primeiramente, eu fico feliz de que a Fórmula 1 no Brasil vai ser transmitida pela Band e não pela Globo. Opa! Isso vai ajudar a blindar o Bortoleto. Porque quem vai estar assistindo... Você acha que a Bandeirantes não fará nada vai parecido? Vai ajudar nessa blindagem do Bortoleto... Blindagem psicológica, né? Porque, como você já comentou numa live anterior, até o nome dele é quase um meme. Sim, sim. Né? Você bota uma letra... Exatamente. Né? E eu, quando ficou naquela, vai ser a Globo, eu falei assim, a Globo vai ter gente ligada, quem é esse aí que está chegando em último? Quem é esse aí que não ganha nada? Tá. Né? Você diz, então, não é nem pela questão da filosofia do canal, que eu acho que a Bandeirantes não é muito diferente da Globo. Você diz pela exposição, pelo fator da exposição. Sim. Não vai ter gente aleatória olhando, tem um brasileiro ali, por que não ganha nada? Não conhece, mas tá andando lá nesse carro lá preto, tá em último. Para o nome virar meme, Sim. É muito rápido, né?
Então, como não vai ter essa exposição toda e quem vai estar assistindo ali é o aficionado, ele vai entender que, não, o cara está no pior carro. Então, se ele chegar em P19, está ótimo. Ganhou do Hülkenberg, que é um piloto experiente que surpreendeu o mundo em 2024, né? E a minha expectativa, né? Eu fico feliz por isso, porque sem essa blindagem ali na Globo, com todo esse sensacionalismo, talvez não, e a exposição talvez não fosse legal. Não fosse compreendido, né? Exatamente. Eu acho que ele tem que baixar head down, né? Keep the head down e fazer o trabalho dele. Sim. E tentar não tomar muito tempo do Hülkenberg. O Hülkenberg é um excelente classificador. Então, se ele ficar ali 0-1, 0-2 do Hülkenberg, andar próximo do Hülkenberg, mesmo que ele tome o 24-0, tá bom. Não vem você com 24-0 de novo. Mesmo que ele tome um 24-0, coisa que eu não acredito. Tá? Não, doutor Caveira, é bom classificador, mas não é regular. O placar de Hülkenberg versus Berman é 3-0 para o Berman. O Berman mostrou, eu falei isso no final do ano passado, o Berman mostrou que o Hülkenberg, como você falou, você está certíssimo, é um dos mais rápidos em qualifying da Fórmula 1 e está correndo muito bem, fazendo corridas boas também, mas ele é superável, ele não é imbatível. Né? Exatamente, ele é irregular também, ele não é um cara regular. Então, o Bortoleto tem chance de classificar na frente e muitas corridas. O Hülkenberg provavelmente vai superar, mas vai ser uma coisa mais, eu acredito, uma coisa mais equilibrada. Pode ser uma coisa mais equilibrada, né? Sim. Depois ali da 7ª, 8ª corrida, enfim. Você pode ver até pela Fórmula 2 que o Bortoleto começou, né, ali andando meio de pelotão para trás. Aí, de repente, ele, né, o gigante acordou. Rapaz, né, tem frase de efeito. E foi campeão. Mas a minha expectativa é justamente que ele vá andar muito próximo e se perder de pouco, tá excelente. Sim, né? sim. Agora, 26 é outra história. Aí, exatamente. Aí é outra história. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. E aí, senhor André Pedro, Bortoleto, o que você acha, o que você espera, ou dúvidas que você tem? Vocês não precisam aqui fazer relatório do piloto, não. Vou colocar a sensação de vocês, porque é um momento importante, né? Um momento de que vai começar uma temporada e o cara é piloto de Fórmula 1 agora, né? O Fábio, eu acho que você tocou num ponto importante, que é a questão do Berman versus Hülkenberg. Pois é. Então, o fato de um piloto novato ter superado o Hülkenberg, que um piloto experiente como o Magnussen estava com dificuldade de fazer, mostra que, se bem preparado e ele é possível que ele consiga enfrentar o Hülkenberg minimamente no campeonato do ano que vem. E assim, eu acho que é emblemático um cara que consegue vencer Fórmula 3 e Fórmula 2 no primeiro ano. Isso mostra que existe um talento ali, né? Demais, então, demais. Ainda não mais é fácil, né? Isso não pode ser banalizado, né, André? Não pode, de jeito nenhum. Não pode. E ainda mais quando você vai pegar esses caras que fizeram o mesmo na Fórmula 1 atual, são caras muito fortes, caras que você fala, esses caras são caras que podem ser campeões mundiais. São caras isso também não põe uma pressão a mais nele, porque ele fez uma coisa que o Leclerc que está indo bem, o Russell está indo bem, o Piastri começou bem. É uma pressão para ele também, né? Você tá no passo desses caras, você vai ser comparado a esses caras, né? Exatamente. E isso vai mostrar se o Bortoleto ele vai conseguir se forjar como um piloto para alçar coisas maiores na Fórmula 1. Porque a gente sabe que os últimos pilotos que estiveram na Fórmula 1, tirando Massa e Rubinho, foram pilotos que não tinham nível para dar esse passo a mais, talvez, né? E eu acho que o Bortoleto talvez seja esse cara. Então, eu acho que o carro da Sauber mostrou uma pequena evolução no final, mas ninguém acredita que ele vai conseguir talvez dar esses passos ainda em 2025, né? Então, eu acho que 2025 é um ano de aprendizado que ele vai ter para se ambientar, mas também ele não pode ficar apanhando do Hülkenberg. Então, eu acho que talento ele tem, eu acho que ele tem capacidade para enfrentar o Hülkenberg minimamente, e a expectativa são as melhores para a gente, né? Porque eu pego um pouco do que a gente passou lá em Interlagos com os argentinos, né? Como você tem um piloto, vou falar da casa, porque eles são aqui do lado, estavam lá presentes,
como isso movimenta a torcida, né? Então, acho que para o brasileiro vai mas ser... André, mas aí, cara, aí é igual o futebol que você é ligado. Sim. Eu acho que o brasileiro nunca vai ter com o Bortoleto a relação que o argentino tem com o Colapinto. Nunca vai ter. Pode ter uma certa idolatria, pode ter as fãs, os fã-clubes, pode virar garoto modelo, mas essa relação do argentino de torcida, que a gente vê também no futebol, por isso que eu tô falando, brincando com você, os caras foram para Interlagos, você tava lá junto com a gente, os caras foram para Interlagos com um monte de música, cara. Um monte de música, música legal, com letra, que os caras fazem. Eu duvido que vai existir isso. Duvido que vai existir. Não tem música. O brasileiro não tem música pro Senna, cara. É só o olê, 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 cenar, cenar. Os caras, eles entoam cantos. Isso é que é legal. Então eles têm uma relação de empurrar que eu duvido, vou devolver para você, mas eu duvido que o brasileiro chega perto de ter isso. É muito mais do que o Dr. Caveira falou. Esse cara é bom, nós vamos embarcar com ele, ou esse cara não vale nada, deixa ele para lá, vamos, não tô nem aí. Então, eu concordo que a maneira que o argentino lida com o esporte, ela é muito mais visceral que o brasileiro, muitas das vezes. Os caras, eles compram o negócio de uma maneira muito mais apaixonada que o brasileiro. Só que eu tô com uma impressão, e eu posso estar redondamente enganado, porque o brasileiro mostrou isso ao longo da história, que se o cara não ganha, ele é um lixo, é que esse ato de pilotos da Fórmula 1, pilotos brasileiros na Fórmula 1, pode ter meio que criado uma abstinência que talvez o torcedor... Pode ser. E tem uma coisa, né, André? É um público muito mais Netflix agora do que era o público da época. É um público diferente. Não estou falando isso como crítica nem como elogio. Estou falando como uma constatação. É um tipo de público, a gente vê isso em Interlagos. É um tipo de público diferente. Né? Eu que fui Interlagos pré-Netflix e fui Interlagos pós, é muito diferente o público da pista. Então isso também vai refletir nisso que você está dizendo, né, André? Na impressão em relação ao Bortoleto. E eu acho que essa questão da torcida, eu acho que pode acontecer dessa parte, de ter essa abstinência e o cara ter um pouco mais de leniência com o cara, eu entender. Acho bem possível. Sim, eu acho bem possível. Eu acho que, porque assim, o público que curte Fórmula 1, o brasileiro que curte Fórmula 1, aquele pessoal que estava lá, por exemplo, eu acho que ele tem mais capacidade de entender, a gente ficou anos sem um cara. E é um cara promissor. Então, talvez a gente precisa dar tempo para esse cara, porque o cara está num carro ruim. Sim, agora, sim. O cara que vê a Fórmula 1 eventual, o cara pode falar, putz, o brasileiro é nada a ver, tá lá atrás. Mas talvez o cara que está dentro desse nicho da Fórmula 1, talvez tenha essa compreensão. Eu tenho essa leve impressão, mas a gente pode chegar em novembro do ano que vem e tá redondamente enganado. Mas, enfim, eu torço para que dê certo, porque não só por ser brasileiro, porque aparentemente é um cara talentoso e vai ser legal ver essa briga entre ele e o Hülkenberg, porque o Hülkenberg vai ser legal. Vai ser bem legal. Forte e vai mostrar bastante do que o Bortoleto é capaz, essa disputa entre esses dois caras. Né? Eu não consigo, Fábio Nemer, para jogar para você. Eu, sinceramente, agora eu acho que eu vou estar enganado. Mas eu não consigo ver a Sauber tão ruim como nesse ano. Não consigo. Não é possível que esses caras não vão estar ali mais ou menos onde eles terminaram. Pelo menos arranhando ali, né? Disputando ali um ponto, consegue eventualmente estar ali em 11º, 12º. Então isso coloca também uma pimenta, né? Onde vai estar o carro nessa briga, nessa estreia, para você falar também aí do Bortoleto, o que você está esperando? Ainda mais com o nome Audi, né? Por trás de toda essa estrutura aí. Sim. Olha, eu vejo, cara, o Bortoleto um piloto, não um piloto, digamos, mas eu vejo ele muito amadurecido. Eu já assisti algumas entrevistas do Bortoleto e é gostoso de você ver o Bortoleto falar sobre automobilismo, entendeu? Então legal, eu acho que esse é um ponto muito, muito a favor dele. É claro, o campeonato dele é contra o Hülkenberg, né? Mas eu acho que é na diversidade que os grandes aparecem. Boa, então, de repente, ele pode estar mostrando para a Audi, para a Sauber, enfim, que, eu não estou aqui só esperando um bom carro, entendeu? Eu tenho personalidade para fazer uma boa leitura de corrida, eu tenho uma personalidade para usar uma boa estratégia, eu quero que a equipe me ouça durante uma corrida, na troca de um pneu ou não, numa situação atípica de corrida que, de repente, ele pode usar, por exemplo, imagina uma chuva, né?
Momento de decisão, né? Momento de decisão. Exatamente. Uma corrida típica para todos, no grid, como foi o Brasil, por exemplo. De repente, ali, ele chega com a equipe e diz assim, olha, coloca tal pneu ou me deixa mais um pouco na pista, muda o time do pit, entendeu? Eu acho que esse é o momento para ele pegar essa casca e mostrar, não só para a Sauber ou para a Audi, mas para o universo da Fórmula 1, que ele é um cara diferenciado. Porque hoje o que eu entendo na Fórmula 1 é isso, sabe? Eu acho que todo mundo enxerga todo mundo. Sim. Parece assim que... Parece que a essa Ferrari... foi uma das grandes sacadas do Leclerc, né, o Fábio? Você está falando aí, eu estou lembrando. O Leclerc na Sauber, no único ano que ele fez, né? Ele tem um momento no Brasil, não sei se o Dr. Caveira lembra, no Q1, que começa a chover, eles chamam ele, acho que foi no Q2, começa a chover, eles chamam ele e fala, não, eu vou ficar. E ele consegue botar o carro no Q3, e aquele ali foi o momento de ele se impor na equipe, que ainda era Sauber, Alfa Romeo, e no ano seguinte, claro que não é só por causa dele, evidente que não, mas no ano seguinte o cara estava na Ferrari, né? Exatamente. Então, eu acho que, claro, que você corre um risco ao tomar uma decisão dessa, mas é 50-50. Você pode errar. Às vezes a postura é o que vale, né, Fábio? Né? Exato, é a postura. E é o que eu estava falando, o universo Fórmula 1 está te vendo. Porque a impressão que a gente tem é que a Ferrari tem a telemetria do, sei lá... da Haas tem. Da Haas, da Alpine, parece que todo mundo se enxerga. Então, se de repente uma grande equipe vê nele não só o talento para pilotar um carro, mas um cara de atitude, de coragem, entendeu? Diferenciado na maneira como ele vê, como ele faz a leitura da corrida, diferenciado em estratégia, eu acho que esse é o momento para ele criar essa casca e entrar em 2026 com outra perspectiva. Sim. Mas, sem dúvida, que o campeonato dele é contra o Hülkenberg. Isso aí é... Mas eu vejo o Bortoleto com um futuro muito bom na Fórmula 1, porque a gente percebe, cara, que a maneira como ele se expressa, ele é um cara focado, ele não fica de brincadeirinha em videogame, sabe essas coisas assim que a gente vê em outros pilotos, infelizmente. E ele conseguiu lidar com a pressão no final da Fórmula 2, porque aquela pressão era grande, né? Exatamente. E tem isso que o Pedro falou aí, entendeu? O cara foi campeão de Fórmula 3, já no primeiro ano deu uma virada em cima do Radiar aí, enfim, não é para qualquer um, entendeu? Claro, ele vai entrar na Fórmula 1 talvez com a pior equipe do grid, mas, como eu disse, eu acho que é no momento da adversidade que os grandes aparecem. Eu acho que essa oportunidade dele fazer 2025 e dizer assim, olha, eu sou diferenciado, eu não estou aqui só esperando um carro bom, entendeu? E 2025 e 2026 criar outra expectativa para o futuro dele. Mas eu vejo ele com uma vida muito longa na Fórmula 1 e, se Deus quiser, daqui a uns, quem sabe, 4, 5 anos, está lutando por pódio, vitória, quem sabe até título, por que não? Vai depender só dele, né? Eu disse que ele é o rapaz das previsões, né? Eu aguardo um superchat em algum momento de 2025 dizendo esse cara vai ser campeão do mundo no ano tal. Ele vai falar... Não vou te cobrar isso agora, mas durante 2025 vai chegar um superchat seu dizendo qual ano ele vai ser campeão. Eu tenho certeza disso. E eu sou brasileiro, cara. Fórmula 1, para mim, eu gosto de alguns pilotos e tudo mais, entendeu? Mas eu sou brasileiro, eu sou da Era Senna, cara. Entendeu? Eu vi o finalzinho de carreira do Piquet e o início do sucesso do Senna, né? E todos os pilotos que vieram depois dele. Eu sou brasileiro, então eu tenho que ser positivo em relação. Porque eu fico vendo tantos pilotos ruins na Fórmula 1, ruins. E quantos pilotos brasileiros deixaram de ter oportunidade? Né? A gente está vendo hoje aí o Drogovic. Já quase sem caminho. Quase sem caminho. Infelizmente o tempo passou e Fórmula 1 é assim, tem que ser na hora certa, sim, no lugar certo, com a pessoa certa, porque senão não dá certo. Era muito importante ele chegar agora. Se ele não chega agora, nesse timing... Passou, já era. Exatamente. Esse timing dos 2 títulos seguidos era muito importante ele chegar agora. Talvez ele conseguisse lá na frente uma vaga de piloto reserva, mas... Nossa, aí mudava todo o jogo daqui a um ano. E é o que eu disse no final do ano no café, né? É uma situação muito boa para os estreantes, porque
todos tenham o estofo de 2025 como o cushion, né? Como diz em inglês, a almofada para 2026, aí sim, aí é pauleira para todo mundo. Mas eu duvido que alguns desses estreantes vai ser mandado embora em 2025, a não ser que faça muito feio. A gente já falou isso aqui no café. Não espero que nenhum desses faça, porque são todos os estreantes, parecem muito... Eu tenho um certo pé atrás com o Dohan, que eu não sei se Eu vai... ia perguntar isso, com eu não sei se o Briatore vai dar chefe. muita chance para ele, né? Porque o Colapinto já tá ali meio que sendo linkado na Alpine, né? Mas, enfim, senhor Jochen Rindt, senhor Will, você vai falar agora para mim todos os resultados do Bortoleto, onde que ele vai bem, onde que ele vai mal, você vai falar quando que ele vai ser campeão, você vai falar tudo agora. Mas, brincadeiras à parte, o que você está esperando desse piloto na Fórmula 1 aí, todo esse foco que vai ter em cima dele? Bom, assim, pelo menos a princípio, até pelo rendimento da Sauber nos últimos anos, né, a expectativa assim, é baixa em questão de ele estar disputando assim, mais diretamente com o resto do pelotão, né? Essa questão de se ele vai bater ou não o Hülkenberg assim, é primordial para a carreira dele, mas também eu acho que vai ser meio difícil, assim, pelo menos assim, até talvez metade do campeonato. Ele não precise superar o cara. A questão é andar perto, a questão é de vez em quando estar ali na frente. Né? Não é que ele tem que fazer 13 nós estamos falando dos 24-0, né? Não é que ele tem que fazer 13-11, né? Não é isso, né? Mas tá ali, né? Exatamente. Até porque a imagem que eu tinha do Hülkenberg era de um piloto, esse sim, já meio que decadente, sabe? Ele se reinventou na Haas, sabe? Desde que chegou lá. E você vê, agora em Abu Dhabi ele se classificou em quarto no grid, tomou a punição depois, né? Sim. Mas mostra que ele tem velocidade, sabe? Demais. E assim como o Sainz também, ele é muito bom de feedback para os engenheiros, assim, né? E é bom para o Bortoleto ter um piloto assim ao lado também, porque vai meio que orientar nele, assim, em como vai ser o desenvolvimento do carro, sabe? Embora, assim... vai ser vital, né? Onde o carro vai estar, né? Onde o carro vai estar nesse pelotão, né? A expectativa da Sauber, assim, pelo menos para 2025, a gente não espera muito, né? Mas, pelo que eu acompanhei, assim, principalmente, assim, a GP3 eu acompanhei pouco, assim, no ano que ele foi campeão em 23. GP2 eu acompanhei um pouco mais. Fórmula 3 e Fórmula 2. Fórmula 3 e Fórmula 2. Não é mais GP3 e GP2. Exatamente. Senão o Dr. Caveira ele fica inquieto ali. Eu conheço o rapaz. Fórmula 3, Fórmula 2, né? Bortoleto, assim, se mostra um piloto, assim, muito combatido, assim, sabe? Um piloto que vai para cima, um piloto que, assim, não tem medo, assim, de arriscar, sabe? Teve até aquele ponto de virada lá, que ele tomou aquela punição em Silverstone por ultrapassar o companheiro de equipe dele, o Marini, por fora dos limites de pista, né? Mas ali ele foi até o fim, sabe? Na disputa com o cara, valendo pódio. A corrida no Qatar também, que embora ele tenha tomado aquela punição, ter cortado o cone na entrada do pit lane, ele estava disposto a compensar na pista a punição de 5 segundos, sabe? E aí ele até sugeriu à equipe que o companheiro de equipe segurasse os outros pilotos para ele abrir uma distância. E ele foi muito assertivo nas ultrapassagens também. E em Abu Dhabi também foi muito bem, assim, se classificou bem. Na sprint, na corrida sprint, que o grid é invertido, ele foi para cima dos caras, sabe? E parece um cara pronto mesmo, né? Parece um cara bem pronto, assim, né? Exatamente. E, assim, apesar de a gente não imaginar que ele vai ter esse nível de disputa já no ano de estreia, né? Mas tantos estreantes já nos surpreenderam, né, Jochen Rindt? Tantos estreantes já nos surpreenderam, né? Positivamente também. Vamos ver se a Sauber, agora com o Mattia Binotto lá, né, faz um carro, assim, minimamente competitivo. Paulo tá ali no final do pelotão ali, com a Race Bulls, né? Com a Haas, não sei se a Alpine vai evoluir tanto, assim, para que ele possa, assim, pelo menos em questão do roda a roda mesmo, mostrar um pouco do que a gente já viu na F2, né? E
para 2026 aí é novo regulamento, então, assim... Aí zera tudo, né? Zera tudo, assim. E com 1 ano de experiência já... vamos ver, né? Assim, eu tenho uma boa impressão dele, assim, não é ser só brasileiro não, mas assim, de todos os estreantes que vão... Assim, tudo bem que o Berman, já fez a sua estreia, né? Assim, mas por ele, comparação com os que correram junto com ele na Fórmula 2, né? A gente espera que o Rajah também esteja, né? O Berman, o Antonelli, assim. Eu fiquei mais impressionado mesmo com o Bortoleto, assim, principalmente nessa questão da combatividade e na mentalidade mesmo de campo. Eu até gostei muito quando ele foi campeão em Abu Dhabi, que assim, ele tirou o capacete ainda no carro para comemorar, sabe? Lembrando um pouco assim, tudo bem que Mark Webber não foi campeão, cuidado com quem você vai falar, cuidado. Não, é porque, assim, eu nunca fui fã do Mark Webber não, sabe? Mas aquela cena de Interlagos 2013, ele dá a volta, ele faz a volta de desaceleração sem o capacete. Acho que o Berger fez isso em 89 em Portugal também. E eu sempre gosto, assim, porque eu sempre gosto de ver a expressão. É uma imagem piloto, diferente, sabe? né? É uma imagem legal, uma imagem diferente. E para mostrar realmente, assim, a vibração do cara, sabe? Já que você fez a comparação, já que você fez a comparação, eu vou perguntar rapidamente para os outros três. Se for pegar, já que você já deu a sua opinião, eu vou pedir para os outros três, rapidamente, só pai bola. Quem vai ser o melhor dos estreantes em 2025? O Will listou, o Jochen Rindt citou. Quem vai ser o melhor estreante? Vamos colocar o Berman como estreante? Tem três corridas, mas vamos colocar ele como estreante. Tem o Rajah, tem o Antonelli, tem o Dohan, pode colocar o Dohan também. E aí, quem vai ser? Em número ou em performance? O melhor estreante em performance, o que mais vai andar, o que vai andar bem. Eu sempre foco em performance mais do que número. Quem vai andar melhor dos estreantes? Qual o senhor, doutor Caveira? Bortoleto. Fábio Nemer. Tem pra ninguém, rapaz, é Bortoleto. André Pedro. Antonelli. Pelo menos um aqui, pelo menos um, que não foi Pacheco. Esses caras tudo Pacheco, esses caras tudo Pachecão. Mas enfim, brincadeiras à parte. Olha, o Antonelli é uma aposta mesmo, né? O cara que vem aí com uma... Esse é estreante mesmo, né? Em termos de corrida. Os outros já fizeram uma pontinha aqui, outra ali. Mas, gente, vamos lá, então, caminhando para o final. Italiano, Fábio. Esse piloto italiano é tudo azarado. Né? Esses caras... Tudo azarado. A Itália tá de volta à Fórmula 1, né? Imagina a pressão sobre esse cara na Itália, né? Eles têm a Ferrari, né? Para tirar para digamos assim... Com Hamilton. Foco, né? Com Hamilton, exatamente. O Antonelli tem essa vantagem, né? Porque a Itália vai estar tão focada em Ferrari e Hamilton que o Antonelli pode talvez ter um pouquinho de passe para fazer o seu trabalho. Leclerc e Hamilton, 2 monstrinhos. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Pessoal, já chegamos quase aqui 2 horas de live. Bate-papo muito. Eu tinha programado aqui uma pauta para 1h15, 1h20, mas o papo foi muito bom. Queria agradecer a todos vocês. Agradecer também o Felipe Scarpelli, que tentou, estava aqui convidado também, estava aqui na escalação e tentou entrar aqui. Teve um problema de conexão e acabou não conseguindo fazer a live. Mas fizemos aqui muito boa a participação de vocês. Acho que foi uma discussão legal. Deu para dar um foco em 2025, que até o café ainda não tinha dado. A gente falou muito de 2024, tinha que ser, né? Nós terminamos as nossas lives ali em cima da temporada. Então, eu considero essa a primeira live sobre 2025 do nosso canal. Queria agradecer muito ao Fábio Nemer, cara que ajuda muito o nosso canal aí, sempre disposto, sempre muito legal, participa das lives. O Jochen Rindt já entrou no programa de apoio, já fez upgrade, já mudou, já falou que queria participar, já pagou a promessa. O André Pedro não precisa nem dizer, esse é parceirão do canal, para o que der e vier também, tá aí, sempre precisando de ajuda. É o cara que, para quem acompanha as lives extras exclusivas para os apoiadores, ele é o nosso reserva número 1. Né? Ele é o cara que precisou, chama o André Pedro ali que ele vem, e ele sempre vem. E o Dr. Caveira, que também é um cara que sempre interagiu com a gente super bem, seja no café, seja lá no Auto Racing. É um cara super bacana que te ajuda a gente. Tá gravando de madrugada, já tá madrugada adentro lá na Inglaterra, fazendo o maior esforço aqui. Estamos gravando dia de semana, não é fim de semana, não. Estamos gravando isso aqui num dia de semana. E o Dr. Caveira mudou lá até a programação de trabalho dele também para estar aqui, num esforço super legal, que a gente agradece bastante.
Então, fica aí o agradecimento para todos vocês. Você que está assistindo, deixa o like nesse vídeo, eu acho que mais do que merece, porque teve muita coisa legal. Teve opinião aqui que você pode discordar. Teve muito. Olha lá, ele tá botando lá, ó, 2h03. É porque tá invertido ali, ó. Enfim. 2h51 da manhã. 2h50, o 51 eu deveria ter olhado aqui no meu relógio, que burro. Mas enfim, muito obrigado, viu, a todos vocês pelo esforço, pelo sacrifício, todos pacientes aqui esperando a live começar. E valeu mesmo, viu? Espero contar com a presença de vocês mais vezes, né? Não é só essa vez, não. Espero ter mais lives de apoiadores, como eu tenho falado com o Bruno Aleixo, né? A gente vai ter muitos buracos no calendário, e por que não preencher mais uma vez com uma live como essa? A gente começa mais cedo, doutor Caveira, a gente começa mais cedo, eu prometo, para que você possa ficar mais tranquilo. Não se preocupe, eu marco férias para o dia seguinte. Ah, garoto, esse aí, grande doutor Caveira. Muito legal, viu, gente? Muito legal o bate-papo mesmo. Muito feliz da participação de vocês, que ajudam o canal. Vocês não só são 4 apoiadores premium, mas vocês estão sempre aí participando, envolvidos com o canal de alguma maneira. Então é muito, muito prazeroso para mim poder fazer uma live com vocês, ouvir a opinião de vocês. E quero, sinceramente, fazer mais vezes, que a gente possa ter mais essa opção aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo, valeu mesmo. Deixa o like no vídeo, seguem os programas especiais. É janeiro, é fevereiro, começou em dezembro, vários programas especiais. Eu não vou falar o próximo aqui porque a gente está gravando e a ordem dos fatores altera o produto aqui no canal. Depois as ordens vão sendo encaixadas direitinho. Mas segue aí nossos especiais de intertemporada com essa versão que eu repito, foi muito legal, achei bem bacana, troca de ideias, opiniões diferentes, opiniões bacanas. Acho que essa é a ideia do canal, né? Opiniões sérias e muito bem feitas. Deixa o seu like no vídeo, fica ligado, na próxima segunda tem mais, sim, vem aí a temporada de 2025, evidentemente, senão essa live nem existiria, com a cobertura total do canal do Café com Velocidade. Grande abraço a todos, valeu e até a próxima.